Olá, grande noite para você que acompanha o Mesa Redonda Especial Olímpico. Hoje, nesse programa especial, a ideia é humanizar os atletas que brigam por medalhas. Mostrar o ser humano que habita o medalhista e que, invariavelmente, é invisível à maior parte do público, inclusive de boa parte da mídia brasileira. Por trás de um atleta que luta por uma conquista, por uma medalha, tem um homem, uma mulher, que assim como você tem os seus medos, anseios, expectativas, que pode acordar num dia bom, num dia ruim, que tem problemas familiares, contas para pagar, situações comuns ao dia a dia de qualquer mortal. Ao mesmo tempo, tem que lidar com as expectativas de toda uma nação. Pessoas que projetam no atleta as vitórias que elas gostariam de ter. Vencer na vida. E quando há vitória, brota o sorriso, as mãos se levantam para aplaudir. Agora, se vem a derrota, aponta-se o dedo, enriste, na imensa maioria das vezes, de maneira cruel, agressiva. Em tempos de redes sociais, então, não há crueldade maior. Contempla-se o momento mágico do evento, mas ignora-se tudo o que foi feito para o atleta chegar lá. Momentos difíceis de preparação, de muita entrega, suor, disciplina e também de muitas dores. Superação. E para falarmos sobre todo esse ritual, recebemos Rafaela Silva, ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Rafaela. Poliana Okimoto, bronze na maratona aquática. Seja bem-vinda também, Poliana. Obrigado pela presença. Marcos Goto, técnico da Confederação Brasileira de Ginástica. E Valéria Kumizaki, que é medalha de prata no Mundial de Karatê, que agora o Karatê é modalidade olímpica. Esperamos ver você em Tóquio conquistando medalhas também para o Brasil. Também conto com a presença super especial do repórter Fernando Gavini, que fez matérias brilhantes, bacanas mesmo, e você não pode perder não. E Anitta Pasques, que vai destacar a interação dos nossos telespectadores e os medalhistas que aqui estão presentes. E agora sim vamos conversar com os nossos medalhistas olímpicos, exceção feita a Valéria, que vai se tornar olímpica agora, vai disputar Tóquio, e o Marcos Goto, que é técnico. O técnico não recebe medalha, isso é uma grande justiça, né? Grande não, é gigantesca, né? Nós estamos esperando que o Comitê Olímpico Internacional reveja, né, essa ação que eles têm de não medalhar os treinadores e reconheça que a conquista não é só do atleta, né? O treinador também faz parte de todo o trabalho até o atleta chegar a ser medalhista. Na pior das hipóteses, uma réplicazinha, né? Poxa vida. Não, da pior das hipóteses, uma medalha. Uma medalha? Réplica não, réplica é a segunda divisão. Não, tem que ser uma medalha, igualmente ao atleta. Tá, agora vale para a Poliana, vale também para a Rafaela. Vocês ainda estão colhendo os frutos das conquistas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Olha, para mim, sinceramente, eu esperava mais. Eu achava que uma medalha olímpica, né, dentro do seu país e por toda a dedicação que o atleta tem, eu realmente esperava mais. Por exemplo? Principalmente em relação ao patrocínio, que em vez de ganhar ou receber alguma coisa a mais, na verdade retiraram, né? Eu perdi patrocínio depois da Olimpíada e é triste, né? Ser com uma medalha olímpica depois de tantos anos lutando para conseguir a única da natação brasileira nessa edição dos Jogos. A única da história, né? A primeira da história da natação brasileira feminina, então é triste, assim. Eu achei que fosse uma medalha olímpica fosse mudar alguma coisa e, na verdade, não significou muita coisa em termos de Brasil. E você, Rafaela, sente a mesma coisa? Ainda colhe os frutos ou também sente que, por consequência da crise de todo o país, também vai ter um recuo no judô? Não, para mim eu ainda estou colhendo ainda bastante, ainda tem algumas coisas, vou renovar alguns patrocínios, está correndo aí alguns patrocínios novos e palestra também que eu estou fazendo. Consegui fazer a reforma na casa da minha mãe através de um programa que a minha família foi convidada. E a única coisa que regrediu assim foi o plano Bolsa Pódio, né, que a gente tinha do governo, que acabou e não se fala mais nisso depois da Olimpíada. Eu acho que, para mim, por enquanto, assim, afetou, mas não tanto, porque eu estou conseguindo algumas coisas, mas para alguns atletas que não tinha patrocínio pessoal, acho que vai prejudicar bastante aí para quem quer seguir o ciclo aí até Tóquio 2020. Entendi. A expectativa no Karatê também não é das melhores, Valéria? A gente também tem problema, né, com o patrocínio, a nossa confederação não consegue
ainda pagar para a gente as viagens, as competições. A gente também tem o apoio do governo federal, Bolsa Atleta, mas só com isso a gente não consegue, né? Eu invisto todo o meu dinheiro, né, meu trabalho, para poder ser a melhor do meu país, né? E a gente também tem muita dificuldade para viajar, para competir. O Celso, tem um detalhe que a situação de cada uma é diferente. Né? Imagina, o Karatê não tinha as várias verbas que as outras modalidades que já eram olímpicas ganharam durante esses últimos 4 anos, que foi o ciclo em que mais se investiu dinheiro no Brasil. Então, o Karatê com certeza está numa expectativa de melhorar uma situação que hoje é bem diferente das outras modalidades. E agora o que pega, principalmente no caso da Poliana, é a crise que está envolvida a CBDA, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, com o Ministério Público envolvendo, patrocinadores saindo da Confederação por conta de denúncias, sem credibilidade, de corrupção e tal, coisa que não aconteceu no judô. Aparentemente, o trabalho na Confederação de Judô é mais sério. Teve até um patrocinador que saiu da Confederação de Judô um pouco antes da Olimpíada, mas o outro patrocinador que estava pegou a cota dele, cumpriu e continuou. Não é? Então, eles não tiveram tantos problemas com isso. Agora, esse detalhe do Bolsa Aporte é uma coisa que está todo mundo esperando, né? O que o governo vai fazer? Se vai continuar, se não vai, que isso mudou completamente a forma de trabalhar de todos eles. A gente vai conversar ao longo do programa sobre isso. A Poliana, por exemplo, a preparação que ela teve nesses últimos 4 anos, ela não teve nenhuma vez na vida dela. Tinha uma equipe técnica inteira junto com ela dessa vez e ela não sabe se vai ter nos próximos anos. E a tendência é, justamente quando surge o resultado, é que haja um investimento ainda maior. Na ginástica, essa política também vai afetar alguma coisa ou você não tem informação ainda sobre isso, Marcos? Eu, sinceramente, espero que não afete em nada, né? Acho que uma modalidade com 3 medalhas olímpicas, uma edição, sendo que nós não tínhamos expectativa de tantas medalhas, nós esperamos que não vá afetar a confederação. Até no momento, a confederação cumpriu com todos os nossos compromissos, entendeu? E agora depende do patrocinador da confederação se manter e manter os investimentos. Entendi. Se falta apoio do governo, ou se não é aquele que se espera, não pode faltar apoio da família, né? Você conhece uma senhora chamada Dona Cléo? Conheço bem. Conhece bem? Se você não conhece, você vai conhecer agora. Cléo olha com prazer a prateleira recheada de medalhas. Exatamente como ela desejou 31 anos atrás. Eu estava assistindo uma reportagem falando de uma garota, que, se não me engano, morava no Rio de Janeiro. Ela foi competir, ela competia xadrez. Filmaram lá na casa dela uma prateleira cheia de troféu. Aí quando eu vi aquilo, eu me assustei comigo mesma. Eu falei, nossa, um filho meu vai ter tudo isso de troféu. Na mesma hora, Cléo se levantou e foi atrás de um esporte para seus filhos. Eu tive uma espécie de um insight, assim, aquilo cresceu dentro de mim e eu não conseguia ficar quieta, não conseguia ficar parada, eu tinha que correr atrás disso. Dos 2 filhos foi a pequena Poliana, que mesmo novinha mostrava ter o dom para a natação. Aí um dia eu encontrei o técnico dela, ele chama Ismar, na época eu encontrei com ele no corredor. Aí ele falou assim, nossa, a Poliana, você tem que trazer ela para treinar, você tem que trazer, porque hoje eu peguei o tempo dela aqui na piscina, ela fez um tempo que ela pode ser campeã paulista. E aí ela nadou o paulista e ganhou. E aí a partir disso ela não parou mais. Só que teve momentos, assim, que ela já não tá, parecia que não era mais para ela, os tempos não abaixavam. E aí apareceu o Ricardo. Ricardo Sintra era na época apenas namorado. Virou treinador e depois marido. Parceria que dura até hoje e que deu resultado desde as primeiras braçadas. A gente se conheceu como nadador e depois de 2 anos, que por um acaso assim, a gente decidiu, eu não sei porque que ela acreditou em mim também, a gente brinca que tinha tudo para dar errado, né? E logo nos primeiros 6 meses ela conseguiu, já tinha mais ou menos 5 anos que ela não abaixava os tempos dela. Ela conseguiu, no primeiro 6 meses, abaixar tanto de 200 a 1.500 metros. E foi aí que tudo começou. Em 2005 já entrou a maratona aquática, né, já virou esporte olímpico. E eu via durante os treinos que o biotipo dela era para a prova, quanto mais longa, melhor. Ela nadou a Travessia dos Fortes, que era uma travessia em Copacabana tradicional.
e ela ganhou, bateu o recorde do feminino, chegou a 3 segundos só do masculino, né? Então, e foi aí que tudo começou. O que prova que a parceria deu mais do que certo foram os resultados e os recordes conseguidos por Poliana. Foi a primeira a ganhar uma medalha em campeonatos mundiais, né, dos esportes aquáticos feminino. Foi a primeira a ganhar uma medalha de ouro nos 10 quilômetros, que é a prova olímpica. Medalha em Pan-Americano. O circuito mundial, foi a primeira a ter um título mundial, que foi o circuito mundial em 2009, com recorde de provas vencidas. Ela ganhou 9 de 11 provas. Faltava, no entanto, uma medalha olímpica. Ela chegou a Londres como favorita, mas não saiu da prova do jeito que queria. O pressentimento da mãe mostrava isso antes da maratona começar. Eu estava assistindo pela TV, quando eu vi que ela estava jogando água, estava um sol muito quente, ela estava jogando água para se refrescar. Eu olhei para ela e falei, não vou assistir. Foi um susto, né, para mim, porque eu estava lá na alimentação e vieram me avisar que a Poliana tinha parado. E eu conheço a Poliana, eu sei que ela só para se ela estiver passando realmente muito mal ou ter acontecido alguma coisa muito grave. Aí que eu vi ela sendo carregada de cadeira de roda, esse foi o pior momento da minha vida. Foi o pior momento. Né? Pior momento, porque eu sou mãe, eu estava longe, não podia fazer nada. Mas foi uma coisa superada, assim, logo no ano seguinte ela já foi campeã mundial, né, em Barcelona, ganhou 3 medalhas. Então foi uma lição dura, mas que a gente aprendeu rápido. Medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, pódio dentro de casa. Mas não aconteceu sem ter pelo menos um pouco de sofrimento. Ela terminou em 4º lugar e só realizou seu sonho olímpico graças à desclassificação da francesa, que tinha chegado em 2º. Aí daqui a pouco eu olhei no placar, tá lá o nome dela. Falei, nossa! Ai, foi uma alegria que você não consegue imaginar. São 120 anos, né, de Olimpíada e essa é a primeira medalha da história dos esportes aquáticos femininos. Como foi seu primeiro encontro com ela depois da medalha? Nossa! A gente se abraçou, a gente não queria mais parar de se abraçar, as duas chorando. Uma emoção profunda, muita gratidão a Deus. Se Londres foi o dia mais triste da sua vida? Rio de Janeiro foi o mais feliz, com certeza. Se abraçaram chorando e o choro prossegue até agora, Poliana. Sua mãe era uma visionária? Não sei, acho que sim, né? Me colocar desde pequena, né, para fazer esporte. Não foi só na natação, né? Eu tentei vários esportes. E eu acho que eu nasci muito competitiva, né? E por ter um irmão mais velho que me ensinava muitas coisas e ele também era muito competitivo, sempre me instigando, sabe? Então eu acho que eu desde pequeno tinha muito isso em mim, essa vontade de ganhar em tudo, sabe? E o meu irmão não deixava eu ganhar em nada, né? Então isso acabou me instigando cada vez mais, essa competitividade. E foi na natação que eu encontrei o meu lugar. Sempre gostei muito de nadar. E foi ali que eu descobri o meu talento, né? Descobriram pra mim, óbvio, né? O técnico na época, que foi também Quem era o técnico? Ele chamava Ismar Barbosa. Que viu o potencial em você e falou assim, vai ser campeã paulista. Ele desde de pequenininha, assim, ele via que eu tinha muito talento e ele sempre pegou muito no meu pé, muito mais do que os outros atletas. E ele me ensinou muito, assim, desde pequena a natação foi um aprendizado muito grande. Eu digo assim que o atleta, hoje eu tenho 33 anos, mas eu vivi tanto na minha carreira esportiva que a minha experiência e as coisas que eu aprendi e vivi, caí e voltei, tudo isso que eu aprendi, parece que eu tenho 60 anos de idade, sabe? Porque a gente vive muito intensamente. Cada ano da nossa vida é um ano projetado, planejado, muitas vezes não dá certo, às vezes dá,
e é muito aprendizado. Então, são 33 anos vividos, 31 de natação. Então, é muita experiência e é muita intensidade que a gente coloca em tudo. Tem hora que dá vontade de não mostrar a matéria, de ficar só nos bastidores. Foi de arrepiar ver a reação da Poliana aqui, olhando as pessoas, talvez, que ela mais ame na vida, falando sobre ela, sobre as dificuldades que ela passou, derrubando várias lágrimas aqui, tentando se controlar. E talvez a mãe dela, vendo o programa agora, também esteja também emocionada de novo. Agora, o engraçado dessa história toda, que ela disse que estava assistindo um programa de televisão, ela tinha 2 anos de idade, a Poliana. Ela viu as medalhas, os troféus, ela pegou a Poliana no colo com 2 anos de idade, foi na casa do vizinho na mesma hora à noite, bateu na porta do vizinho e falou, cara, o que aconteceu? Preocupado? Será que aconteceu alguma coisa com eles? Tal? Ela disse que tinha uma amiga que morava do lado, né? Só que a amiga não estava, então ela falou com o marido mesmo. Aí o que ela queria saber era onde que os filhos da vizinha faziam natação para levar a filha, porque foi a única ideia que ela teve. Com 2 anos, ela tinha 2 anos de idade, ia fazer 3. Quem diria que tudo isso ia se transformar? Que é uma visionária, né? Hoje ali, onde tem aquelas medalhas todas, ela falou que a última vez que contou tinha 800. Ela acha que agora já tem umas 1000. E que essa de bronze vale mais do que todas as outras. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para a Poliana também, que de fora o íntimo, mas tem a ver com o contexto, e que serve também até para vocês também que estão aqui. Essa relação marido e técnico se mistura em algum momento? Já não é fácil a relação homem-mulher. Pois é. Já não é fácil a relação técnico e atleta. Imagina as duas coisas misturadas 24 horas por dia. Consegue separar em algum momento? Como é que é isso? É difícil. A gente mistura, não tem como. Totalmente, a gente não é robô, né? Não é robótico. E muitas vezes o técnico vai para casa e o marido vai para a piscina. Mas eu acho que a gente consegue equilibrar muito bem isso. Não existe mais treino e casa, sabe? Existe a gente. E a gente conseguiu ter a nossa rotina e a nossa logística dessa forma. E eu sei que lá na piscina eu tenho que respeitar o Ricardo como meu técnico, como meu superior. E lá em casa ele tem que me respeitar como Ou seja, na piscina manda ele, em casa manda você. Vamos ter que dividir e equilibrar as coisas, né? Poliana, sobre a questão de Londres, né, ele comentou o seguinte, da hipotermia que você sofreu, né? Ele falou que foi uma lição dura que vocês aprenderam rápido. Como é que foi esse aprendizado? Como que vocês aprenderam rápido? O que você fez a partir daquilo? Quando eu saí de Londres, eu tinha na minha cabeça a certeza que eu ia parar de nadar. Foi uma frustração tão grande, foi um momento tão ruim que eu não consegui sair daquilo. Não foi tão rápido, né? Quase uma depressão. Eu acho que foi depressão, né? Foi porque eu queria desistir e a minha natureza não quer desistir. A minha natureza é sempre lutar e querer vencer aquilo. Então, eu acredito que tenha sido depressão porque eu queria desistir. E o Ricardo falou assim, Poliana, eu não te cobro mais nada. Você quiser voltar a treinar, voltar a competir, eu estou junto com você. Se você quiser parar também, estou junto, a gente vai ver o que vai fazer da vida, não tem problema, faz por você. E aí eu fiquei 2 meses, 3 meses afastada, mas eu gosto muito de nadar. Eu amo o que eu faço. E eu senti muita falta nesses 3 meses. E aí comecei aos poucos, e eu acho que a pessoa, quando ela não tem objetivo na vida, é difícil de sair da depressão. E aí eu coloquei objetivo. Eu estava muito bem preparada em Londres. Os treinos que eu tinha feito tinham sido muito bons. Eu estava realmente em condições de ganhar uma medalha ali. E por fatores externos, fatores da natureza, eu realmente não consegui e tive que desistir da prova. Não era uma culpa sua, não era desleixo, não era displicência. Infelizmente, os fatores externos influenciam numa prova de maratona. E ali eu falei assim, eu estava preparada, eu tinha condições, vamos tentar mais uma vez. Eu acho que eu merecia mais uma chance. E eu me dei essa uma chance. Eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Ainda bem pra nós, se der,
a gente continua. Se não der, deu, é porque era para ser isso. E aí, em 2013, eu fui campeã mundial na prova olímpica. Ganhei uma medalha de prata na prova dos 5 e uma medalha de bronze na prova por equipes. E foi o melhor campeonato mundial que eu fiz na minha vida. E foi ali que mostrou que realmente em 2012 eu estava bem preparada, estava para disputar uma medalha. Não deu, mas em 2013 deu. E aí foi aí que eu comecei a resgatar essa confiança, sabe? E ver que na próxima Olimpíada ainda dava. Celso, tem umas aspas da Poliana que eu achei muito bonita, eu encontrei numa matéria que você falou: mais uma vez me chamaram de velha, mais uma vez me desacreditaram, mais uma vez eu dei a volta por cima. Eu achei muito bonito. Eu acho que todos os atletas, eu acho que todo ser humano de alguma forma passa por isso, né? Por um momento de tentar de novo e de se superar, né? Eu achei muito bonita a tua fala. Eu acho que o esporte ensina muito a gente, né? E essa superação, ela está presente no esporte e na minha carreira desde pequena, né? E eu acho que pensando em Olimpíada, né? Londres foi o fracasso total para mim e a redenção em casa, numa Olimpíada dentro de casa, conseguindo uma medalha. Então, em Londres, eu ouvi muita coisa que, sabe, me abalou. Ouviu e leu, provavelmente, também, né? Que se é para a Rafaela, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Rafaela, mas tem muita ligação na história. Você ouviu muita coisa que te incomodou. E eu acho que isso me ajudou muito em 2013. Em 2013 eu queria mostrar que não tinha nada daquilo que eles estavam falando. E eu acho que para 2016 eu ouvi muita coisa, falando que eu estava velha, que não ia dar mais e tal. Mas eu acho que eu entrei na prova, eu entrei por mim, porque eu me dediquei muito, eu treinei muito, eu merecia essa medalha. E eu esqueci tudo isso que falaram de mim. Meses antes da Olimpíada, eu acabei com as minhas redes sociais, dava poucas entrevistas e me concentrei e me foquei totalmente no meu treino. Eu acho que é o treino que leva a gente lá, não é o falar, não é o ouvir. É o foco e é a nossa dedicação. Olha como são as coisas. Ela, na outra Olimpíada, estava pensando em parar, tal. Agora ela está com 33 anos, em Tóquio vai ter 37. Família falando para ter filho, não sei o que, não quer nem saber. Vai para Tóquio, vai com 37 anos, depois pensa nessas coisas. E a cobrança é para os dois, né? Que o técnico e a atleta estão juntos. Não tem isso também? Tem. A mãe falou que não vai cobrar, que falou que você que vai resolver. Ela falou que já cobrou tudo que tinha que cobrar de você. Mas... é complicado, né? Porque eu acho que a sociedade acaba cobrando, né? 33 anos, casada há 13. Cadê? Não tem filho ainda, mas né? Mas olha a medalha. Quanta medalha. Pois é. Mas eu acho que talvez se fosse ao contrário, se eu fosse a técnica e o Ricardo atleta, a gente já teria tido filho. Ou se eu fosse de esporte coletivo, que a gente consegue ter um pouco, né, do lastro para conseguir ter filho. Mas, por enquanto, realmente... não tem condição. Estou observando aqui, o Marcos está ali ouvindo a Poliana atentamente. Diga. Eu vejo assim, que o caso da Poliana não é o único no país, né? Acho que o problema do Diego, que teve na Olimpíada, também foi o mesmo que o dela. E eu vejo assim, que os atletas que são medalhistas olímpicos, eles são pessoas fora da curva. Tem que ser. Ele tem que ter alguma coisa diferente dos outros, entendeu? Senão ela não chegaria numa Olimpíada, estaria... como o Diego, 2 Olimpíadas, não conseguiu, e vamos para a terceira. Ela foi numa Olimpíada, bateu na trave, vamos para a próxima, mesmo com 30 e poucos anos. E qual o problema? Claro. Entendeu? O Diego também foi medalhista com mais de 30 anos. Então, assim, essas são pessoas fora da curva, são pessoas diferenciadas. Agora, queria voltar num tema que a gente começou a falar da sua relação com o marido, que é técnico. Você, Rafaela, treinou também com a sua irmã. Algumas vezes, irmãos brigam. Suponho que vocês também se desentendam. Algumas vezes vocês levaram alguma desavença para o tatame? Ou não? Acho que bastante. Porque ela é a minha irmã mais velha, né? Então ela sempre achava que ela tinha que me ganhar, ela ia sair com a vitória e eu falava, é ruim. Não é só você que é competitiva não, Poliana. Aí teve uma vez a gente brincando, no meio do treino escondido, aí tinha que passar a perna por cima da cabeça da outra, assim.
Aí eu fui brincar e meu pai estava na janela. Só que na época ela era mais alta do que eu, agora eu sou um pouquinho mais alto que ela. Aí ela passou a perna, aí eu passei a perna na cara dela. Pum! Aí ela já veio correndo atrás de mim. Meu pai falou assim, ó, não vai atrás dela não, que tu vai voltar chorando. Mas em treino, assim, de competição, assim, dentro do tatame, agora a gente não leva muito isso. A gente fica tentando uma ajudar a outra, né? Porque Sim, claro. ainda tem algumas Olimpíadas, alguns anos aí, quem sabe na próxima Olimpíada a gente esteja junto, porque a categoria é diferente, ela é até 52, eu sou até 57 quilos, então eu viajo um pouco mais agora que ela começou a viajar primeiro do que eu, e eu conheço bastante adversária da categoria dela, então quando ela vai para uma competição que eu não participo, eu olho a chave, eu falo, essa adversária faz isso, já vi ela em algumas competições. Vocês acabam se ajudando Sim. mais do Já que... vai dar a letra, né? Sim. Mas, Valéria, no Karatê, você viu, já conhece de alguma situação semelhante dessa proximidade? No vôlei, por exemplo, o Bernardinho e o Bruninho, pai e filho. Na natação, na maratona aquática, uma esposa e marido. No Karatê tem alguma coisa semelhante nesse sentido ou não? Sim, é o que mais tem, né? A minha técnica, que é a Célia Ribeiro, bronze, que é casada com o Douglas, que é o maior medalhista, né, do Brasil. E tem várias histórias, Esse vários casal romances. que ela está citando, a Lucélia, ela é tricampeã, medalha de ouro, 3 vezes nos Jogos... 4 vezes nos Jogos Pan-Americanos, que era até então a modalidade, o campeonato mais importante para o Karatê, que não tinha na Olimpíada. E o Douglas Brose foi 4 vezes medalhista no Mundial, uma vez bronze, 2 vezes ouro, uma vez prata. E eles é um casal hoje em dia, tá vendo? É um exemplo para... É o esporte aqui, né? Então, talvez os 2 maiores ídolos da história do Karatê formaram um casal. Que só superação que nada, é união também, é amor. Anitta, temos uma pergunta para nossa querida Poliana. Vamos lá? Ó, é o Alan Coimbra. Vamos ver sobre o que ele pergunta. Qual é a dúvida dele? Poliana, qual o maior susto que você já tomou nadando em mar aberto? Facilmente Fácil? respondido. É uma prova na Argentina, a gente estava nadando, tinha uns 15 minutos de prova, assim, entrou um leão marinho para nadar junto com a gente. A gente tem a foto aqui que o Ricardo mandou pra gente, mostra aí, olha lá. Que olha o leão maravilha, marinho, hein? Eu sou a terceira ali, na pontinha da foto. Mas olha o tamanho do bicho perto da cabeça das E meninas. aí, nessa hora? Desespero. Todo mundo gritando? Todo mundo gritando. Como é que não para? Eu achei que fosse parar. A gente tá no meio do rio, né? E um leão marinho, de repente, aparece um animal selvagem, né? Tá na natureza. E ele é curioso. Então, ele ficou nadando com a gente vários minutos. E eu olhava pro barco do juiz, achando que o juiz ia tirar a gente da água, Claro. né? E aí, a hora que eu olhei pro juiz, o juiz estava tirando foto. Tipo, que bonitinho. Aí eu fiquei desesperada, né? Todas as meninas gritando. Mas aí quando eu vi que eles estavam tirando foto, eu falei, isso deve ser normal aqui. E não deve ser perigoso, senão eles estariam tirando a gente da água. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, mas só fiquei tranquila mesmo depois que ele foi embora. Tá certo. Agora, o que é legal de dizer é que ela morria de medo de nadar em mar aberto. Quando inventaram essa história de ela sair da piscina para ir para lá, ela não queria não. Por isso que ela é medalhista, que aí ela nada rápido para evitar o perigo. Mas não é verdade? Até hoje você tem um pouco de temor de nadar sozinha no mar, não é? Eu tenho medo. O que você já viu? Peixe normal, né? Mas já vi arraia, pinguim, já nadei com água-viva, aquelas caravelas, o leão marinho. Só não vi tubarão até agora. Ainda bem. Bom, né? Ainda. Se Deus quiser, não vai existir. Bom, das boas-vindas também ao Maurício. Seja bem-vindo ao nosso programa especial olímpico. Agora a gente tem uma matéria super especial para mostrar para você sobre a Rafaela. Presta atenção, Rafaela, e presta atenção você também aí em casa. É nesta casa humilde, que vive em obras, numa comunidade que fica perto da estrada do Gabinal, zona oeste do Rio de Janeiro, em que moram os pais da campeã olímpica Rafaela Silva. Isso aqui eu comprei na época, mas, eu acho que nem trancava direito, a gente botava a corrente, era a porta toda velha aí. E não tinha nada aí na frente não, Aí de lá da rua o pessoal via aqui dentro, que não tinha nem vidro.
Quando chovia, a chuva de vento molhava aqui dentro. Nossa casa era quarto, sala, cozinha e banheiro. Hoje é 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros. Quintal, e agora vai ter um terraço. E agora tá fazendo um terraço. Boa parte do dinheiro que ganha Rafaela e sua irmã Raquel, que também é judoca, é usada para ajudar os pais. As lembranças da infância pobre estão na memória e nas fotografias antigas. Uma época em que a vida era ainda mais difícil, quando a família morava na Cidade de Deus. A gente morava na casa da minha mãe. Minhas irmãs também moravam lá e tal. Acho que a gente só deveria ter o quê? Um fogãozinho, televisãozinha pequenininha, acho que minha tia que me deu. No meio de tantas dificuldades, uma das filhas, Rafaela, costumava dar mais trabalho. Sempre vivia aprontando, arrumando briga com os meninos, que ela vivia na rua soltando pipa, jogando bola, peão, bola de gude, só coisa que dá briga, né? Tinha mãe que não gostava, né? A garota bateu no filho, aí ela reclamava na escola, aí eles me chamavam. O que aconteceu isso? A Rafaela bateu. Ela tá legal, pode deixar que eu vou tomar uma atitude. Que nada, hein? A verdade é que Luiz Carlos se identificava com a agressividade de Rafaela. Ela, eu acho que é meio parecida comigo, eu também quando era moleque eu podia apanhar, mas eu não corria não, eu ia brigar mesmo. É porque em comunidade, se tu não brigar, meu, lascou, meu. Rafaela e Raquel começaram a lutar no projeto que foi o embrião do atual Instituto Reação. Lá elas conheceram o Geraldo Bernardes, ex-técnico da seleção brasileira, que logo viu o talento que tinha nas mãos. Elas começaram a treinar, eu vi que eu tinha 2 diamantes brutos na minha mão, né? Principalmente a Rafa, que ela tinha uma boa envergadura, ela tinha uns braços muito longos, tinha uma agressividade natural de comunidade, né? Que eu sou dono da bola, ninguém pega, se pegar minha pipa eu bato. Essa agressividade que era muito útil, canalizada para o judô. Quando a gente conheceu ele viu a gente treinando, ele virou pro meu pai e falou que a gente tinha um potencial muito grande, queria colocar a gente na seleção brasileira. Por isso que eu pensei, esse coroa é sinistro mesmo. Ele falou mesmo, elas eram pequenininhas, que elas tinham grande chance mesmo de chegar à seleção, que elas tinham potencial para chegar à seleção. Aí conforme a gente começou a competir, começou a ganhar as competições e foi vendo que tudo que ele falou era verdade, aí a gente foi querendo cada vez mais buscar ganhar, competir, viajar. Os resultados foram aparecendo e a profecia de Geraldo Bernardes foi se tornando realidade. Rafaela Silva foi campeã mundial júnior em 2008, vice-campeã mundial adulto em 2011, mas a eliminação na Olimpíada de 2012 deixou marcas, e não foi por causa da luta perdida. O problema foi aquele lance do racismo, de ela ter sido desclassificada, não. Porque, ninguém escolhe, né, a cor que quer nascer, se quer nascer rico, se quer nascer pobre, né? Se pudesse escolher, todo mundo ia querer ser claro, rico, mas ninguém escolhe, né, meu? E foi a primeira vez que eu vi a minha irmã daquele jeito, que eu achei que ela não ia voltar mesmo. Ela ficou, acho que uns 3 meses sem colocar o kimono. Ela não quis mais sair de casa, né? Não queria ir no restaurante. Então, ela ficou muito abatida com isso, né? Muito humilhada com essas declarações todas que fizeram, dizendo que ela não era brasileira, gastou dinheiro do povo e que ela parecia macaca e outros adjetivos. O apoio da família foi fundamental, assim, a família, o professor, os amigos, mas eu acho que o ponto principal foi a ajuda da coach, né, o Salgado, que ajudou bastante, né, ela fazer essa transição. A gente tem uma ferramenta que chama visualização guiada e a gente fez esse trabalho para que ela enxergasse agora a Olimpíada do Rio, ela assistindo pela TV, qual era o tamanho dessa dor. E aquilo foi uma dor insuportável para ela. Então ela ressurgiu. E ela, 1 ano depois de ser achicalhada, todo mundo xingar, fazer a porção de coisas pela internet, pelas redes sociais, ela foi lá, foi campeã do mundo dentro do Maracanãzinho. O título mundial foi a redenção, mas ainda faltava uma medalha olímpica para apagar de vez o trauma de Londres. E ela veio em grande estilo no Rio de Janeiro. Eu torci muito por ela, pelo que ela passou lá em Londres. Eu queria que ela ganhasse uma medalha, qualquer medalha.
ali. Parecia que ela estava no mundo dela, assim, parece que ela desligou, não estava prestando atenção na arquibancada e nada, não mostrava reação nenhuma, estava desligada, só focada na competição. Aquela cara de mal foi o resgate do Zé Pequeno, que é o personagem que ela leva pro tatame. Então eu falava pra ela, ó, você tá muito menininha, cara. Entendeu? Você tá muito patricinha. Cadê o Zé Pequeno, cara? Cadê a favelada? Tu vai deixar essas garotas chegarem aqui, tirar onda com você no tatame, na tua casa? Pô, tu da favela, CDD, tu tá de sacanagem. Meu nome agora é Zé Pequeno, pô. A gente veio alimentando isso dia a dia. Zé Pequeno, entendeu? Então a cara de bravo, o foco, era Zé Pequeno que tava lá. Saiba logo o caminho do bem, está na hora, é agora o caminho do bem. Eu queria que minha filha ganhasse uma medalhinha e não precisava ser de ouro não, até um bronze. Já ganhou, pelo que ela passou em Londres. Aí eu mesmo falei, se eu morresse, a mãe morria satisfeita. Eu vi ela ganhar a medalhinha dela que ela queria tanto. Ela fez de mim a profissional que eu sou. Porque ela sempre me impulsionou a essa melhora, a essa busca, a esse desafio. Porque ela busca isso, ela nunca está satisfeita. As pessoas que fazem esporte, que pensam que não pode chegar lá, que elas veem a Rafaela como um ídolo, né? Tipo assim, pô, se ela... Um exemplo. Assim como ela chegou também, eu posso chegar lá. Se converte nesse sorriso gostoso. Rafaela, veja só, passa um filme na cabeça. A Poliana falou agora há pouco da depressão, do que aconteceu em Londres e depois a volta por cima. Aconteceu algo muito parecido com você. Você ficou depressiva, você não queria nem usar o kimono. E de repente deu essa volta. Analisando o que foi Londres e analisando o que foi agora, com a cabeça mais fria, como é que foi esse aprendizado? A grande força é utilizar justamente aquilo que usaram contra você para te botar para baixo como razão de orgulho, para fazer com que você se erguesse ainda mais forte? Ah, com certeza, né? Cada luta que eu era chamada, que eu ficava num túnel esperando para entrar, nas 5 lutas eu sempre chegava no túnel e eu pensava que eu não queria ter aquela sensação de Londres novamente. Então acho que aquilo serviu como uma lição, como uma inspiração também, porque eu fiquei uns 3 meses, eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada. Eu dirigindo na rua, eu pensava, vou lutar a Olimpíada. Aí eu, não, já perdi. Tipo, a ficha não tinha nem caído ainda que tinha acontecido a Olimpíada, que eu não queria treinar mais. Meus amigos iam lá na minha casa, me ligavam, mandavam mensagem me chamando para treinar, para fazer alguma coisa, eu não queria fazer nada. Eu ainda estava achando que eu ia lutar a Olimpíada, só que já tinha passado. E foi bem difícil voltar. Quando eu cheguei no Reação, alguns meses depois, que a minha irmã comentou que tinha essa coach em Anel Salgado, durante uma palestra dela, ela falou que a próxima Olimpíada seria dentro da minha casa, se eu queria assistir pela televisão, se eu queria ter mais uma chance de poder realizar meu sonho, que era conquistar uma medalha olímpica. E eu acho que foi ali que caiu a minha ficha, né? Porque eu tinha um sonho ainda de conquistar uma medalha olímpica e poder ter a chance de conquistar dentro da minha casa. Eu já tinha sido campeã mundial em 2013 no Maracanãzinho, e foi quando eu voltei a treinar. Eu tinha trocado de categoria, eu estava até 63 quilos, e quando eu decidi voltar a treinar, eu sentei com o pessoal da confederação e falei, não, meu peso é 57 quilos, onde eu fui campeã mundial, onde eu conquistei o meu espaço nessa categoria. Voltei a competir no final de 2012, eu fui para uma competição no Japão até 63 quilos. Em abril de 2013 eu fui campeã pan-americana, em agosto eu fui campeã mundial, e foi onde eu vi que eu tinha chance, mesmo as pessoas me criticando, as portas iam se abrindo e formando cada vez mais confiança na minha cabeça de conquistar uma medalha olímpica, uma vaga, porque eu disputava com uma medalhista olímpica, a Kathleen Quadros, que foi a primeira medalhista do judô em 2008, e eu não queria tirar a vaga de uma atleta só para participar da Olimpíada, e sim ter a chance de conquistar a minha medalha.
Então eu voltei a treinar, voltei a competir e consegui a minha medalha dentro de casa. Antes de passar a bola para o Gavini, queria só fazer mais uma pergunta. Eu imagino que seja incômodo lembrar do que foi 2012, mas você tem algo muito mais legal para lembrar, que foi a conquista de 2016. Essa conquista, esse ouro, que foi fundamental, não só para calar a boca dos críticos, eu acho que essa não é o grande objetivo, é a sua satisfação pessoal, mas serviu também para sepultar o que aconteceu em Londres, as ofensas que você recebeu, ou isso é inesquecível, Rafael? Eu acho que vai ser sempre lembrado, né? Mesmo com uma medalha de ouro olímpica agora, Londres vai estar sempre na minha carreira. Acho que não tem como esquecer, porque não só comigo, mas com outros atletas, né? Porque a gente vê muito, só tem aplausos quando você é medalha de ouro, não interessa se você é prata ou bronze, eles só aceitam, o mínimo é o ouro. Então a gente acompanhou isso também na Olimpíada do Rio, com outros atletas que não conseguiram medalha e eles agrediram nas redes sociais também. Então acho que com a minha história agora, eu conseguindo a medalha, acho que pude passar e mostrar para as pessoas que criticam outros atletas, né, que por conta de umas críticas que eles me fizeram, eu quase parei de fazer judô. Então hoje eu não seria uma medalhista olímpica, o Brasil não teria mais uma medalha de ouro, então acho que isso pode acabar com a vida de um atleta. Eu treinava há 15 anos e ia desistir porque as pessoas estavam me agredindo na internet. Então eu não ia realizar meu sonho, não ia trazer uma medalha para o Brasil. Então acho que outros atletas, se não tivesse um bom preparo, não conhecesse outras pessoas, tivessem um impulso, assim, acho que não conseguia continuar na carreira e conquistar outras medalhas. Você, Marcos, como treinador, por exemplo, você orienta os seus atletas para evitarem redes sociais? Para evitar o que esses famosos haters, que eles se escondem atrás de uma máquina, não tem nome, não tem sobrenome e acham que pode falar aquilo que eles querem. Eu até costumo falar, eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Não é, eles confundem liberdade de expressão com liberdade de recalque. Sim. Você dá esse tipo de orientação para os seus atletas nessas condições? Eu competi a minha primeira Olimpíada em 2012 com o Arthur e já lá em Londres, a orientação para o Arthur foi desconectar tudo, parte de mídias sociais e se focar na competição. E a partir de lá o Arthur não tem página, ele não gerencia a página dele, quem gerencia é uma assessoria de imprensa. E em 2012 foi a mesma orientação para ele, para o Diego que estava junto comigo, se desligar da parte de mídia e focar na competição. Eu acho que todos os atletas deviam fazer isso, que é muito bom para eles ficar focado na competição, porque começa a ler coisa que não deve, tem gente, infelizmente, tem gente imbecil que não sabe o que fala, entendeu? Não conhece a modalidade e fala besteira, então é melhor se privar disso e ficar focado na competição. Impressionante a coragem que ganha uma pessoa atrás de uma foto, pelo computador, fala o que quer. Duvido que tivesse coragem de falar, que se conhecesse a Rafa, conhecesse os atletas, a vida deles, tivesse coragem de falar essas coisas absurdas que falaram. Agora, Rafa, a gente andou bastante no Rio ali, atrás dos seus rastros e tal. Teve um bastidor muito legal. Tinha acabado de chegar na casa de sua mãe, ela estava recebendo uma encomenda lá para a lojinha dela, a gente estava lá em cima gravando as coisas, mostrando essas fotos todas que a gente achou da infância sua, aliás, muito legais as fotos mesmo. E aí você chegou na casa da tua mãe, a gente estava lá dentro. E a gente não queria que você soubesse que a gente estava lá. Você foi buscar um cartão, uma coisa assim, e ela ficou te enrolando na porta e a gente lá dentro. Foi muito legal, muito divertido. E eu queria que você falasse a importância desses dois, do seu pai e da sua mãe na tua vida, o quanto que você despende de esforço para poder ajudar eles, para poder fazer eles terem uma vida melhor. Fala um pouquinho dessa sua relação com eles. Acho que meu pai e minha mãe 100% de todas as conquistas que eu tenho no esporte, né? Porque todos esses personagens do filme Cidade de Deus foram criados com meu pai dentro da comunidade, então meu pai sabia e entendia tudo que acontecia dentro da Cidade de Deus e ele queria ocupar o tempo que eu e a minha irmã perdia dentro da Cidade de Deus, às vezes perdendo o horário do treino, perdendo a hora da escola, a gente só queria brincar. E ele queria ocupar a gente com alguma coisa. E tinha a associação de moradores na Cidade de Deus, eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha 8, e tinha futebol, dança e judô. Só que eu queria o futebol, porque eu já jogava com os meninos, só que só tinha futebol masculino. Aí eu não podia participar de competição, eu podia treinar, mas não podia competir. E eu não queria fazer dança, a minha irmã foi para dança, eu fui para o judô,
como a segunda opção, não tinha kimono, não tinha nada, mas eu só de ter a sensação de estar jogando os meninos ali, tá melhor do que eles, já estava bom para mim. Então foi onde, acho que meu técnico, Geraldo Bernardes, que eu conheci com 8 anos, quando eu fui para o Instituto Reação, que ele falou que eu tinha uma agressividade diferente das crianças, da coordenação, que eu entrava nas competições, assim, eu via que parecia que eu era da categoria sempre acima, nunca da mesma categoria que as crianças da minha idade. Eu sempre, com 15 anos, eu já podia participar de competição adulta, então eu lutava 4 classes no dia, então eu fazia umas 10, 12 lutas num dia, porque ele queria que eu lutasse tudo. Tinha 15 anos, quase ninguém faz isso, e ele queria que eu entrasse em tudo. O pessoal fala até que eu sou fominha, porque se tiver a Copa Bolinha ali eu vou entrar, eu vou querer participar. Bafo, teu pai falou que você gostava bastante. Então acho que a minha mãe, quando eu tive esse ocorrido depois de Londres, meu pai e minha mãe, eles se juntavam, queria comprar, mesmo sem dinheiro, alguma coisa que eu gostava, queria fazer a comida que eu mais gostava para ver se me animava, se me tirava da cama. Eles que me incentivaram, me impulsionaram a voltar a fazer o que eu amava. Agora, que interessante, só para uma comparação. A história das duas, a gente já mostrou que tem muitas semelhanças, sim, né? Só que são pessoas oriundas de classes diferentes, né? Ela é filha do dentista, a família da Rafa cheia de dificuldades. Mas olha como isso não interessa, né? Como o esporte faz isso dessa maneira. A Poliana começou por causa da mãe, que teve quase uma alucinação ali. Também teve um técnico visionário que falou, olha, ela tem tempo para ser campeã paulista. A Rafa começou pela dificuldade da família, que tinha que trabalhar, não podia deixar as crianças na Cidade de Deus, e arrumaram um esporte para elas. Aí as duas têm uma dificuldade tremenda na Olimpíada de 2012. Dão a volta por cima em 2016, mas as duas foram campeãs em 2013 mundiais. Só faltou você ganhar o ouro, Poliana. Não é verdade. Mas não é interessante como é semelhante? Eu estava aqui ouvindo a história dela, realmente é muito parecida com a minha história. E até esse início, o início da minha natação foi bem prematuro também. Então, com 13 anos de idade, eu já fui campeã brasileira adulta. E foi muito precoce, sabe? O técnico, a mesma coisa. Queria mais, queria que eu participasse de todas as provas. E eu ouvindo ela falando, parece que ela está contando a mesma história, mas de um ângulo diferente. Numa outra personagem, sabe? Bem legal, assim. Eu queria ouvir também a Valéria e o Maurício. A Valéria, eu queria pegar num ponto que foi muito destacado para recuperar a autoestima da Rafaela, que era a questão da agressividade. Né? A Cult até brincou, poxa, Patricinha que nada, é a favelada, Zé Pequeno. Essa agressividade, que na verdade é uma virtude para o judô, no karatê também isso é muito desenvolvido no sentido de melhorar a performance, de colocar aquele sangue nos olhos para conseguir vitórias? Sim. Eu sempre fui muito briguenta na escola, né? A gente de menininha, eu brigava com os meninos na rua, queria bater. E isso é importante, né, no esporte. E até meu pai, quando eu falei que eu ia fazer karatê, meu pai falou, mas você é toda magrinha, vão te quebrar. Eu vou me quebrar? Não. Mas assim, a gente tem uma certa agressividade, né? Mas é totalmente controlada. Claro, né? Que é para o esporte. Sabe qual a conclusão que a gente chega? Que as duas eram briguentas e só viraram essas pessoas controladas. Por causa do esporte. Mas com certeza. E conseguiram controlar as duas. E o Maurício, não sei se todo mundo sabe, a gente está falando de uma história de dificuldade, de luta para ter uma vida melhor. O Maurício foi servente de pedreiro, não é isso? Nossa, primeiramente estou impressionado e emocionado com as histórias aí. E é normal, né? Eu acho que para toda profissão, qualquer que seja ela, você ter dificuldades no começo, a vitória é muito mais gratificante. Então, todos nós tivemos dificuldades, mas faz parte da caminhada. No caso da Rafaela, por exemplo, foi o Geraldo que teve, né, vislumbrou a possibilidade de seleção, a Poliana também, o técnico assim, ela tem potencial para ser campeão paulista. E no seu caso, no vôlei, quem foi que acendeu a luz? Foi meu técnico lá em Turama, meu primeiro técnico, que hoje é professor na minha escolinha. Eu fui treinar lá, primeiro dia, e eu não gostei, achei
não levava jeito, né? Você foi parar no vôlei por acaso? Então, eu fui no ginásio porque eu trabalhava de servente perto do ginásio. E aí eu fui no ginásio, ia buscar água lá, né? E aí eu via os meninos jogando ali, todos limpinhos, uniformizados, tênis branquinho, e eu branco da cabeça aos pés, né? E aí... Caltinha! Então. E aí despertou. Um dia teve um jogo de futebol na cidade e eu encontrei ele. Falei, como que eu faço, né? Eu tinha 1,97 com 14 anos. Ô, Lu. E só a capa da gaita, né? Não consegui nem andar reto, assim, já o vento. E aí ele falou, não, pode vir, é segunda, quarta e sexta. E aí eu fui um dia, eu tinha um tênisinho de futsal, meia social até o meio da canela e aqueles bermudão cheio de bolso, né? Já cheguei passando vergonha no ginásio. E não gostei, não conseguia saltar, não conseguia atacar, dar um toque na bola, não conseguia. Mas meu irmão não deixou eu parar, não. Ele falou, não, você vai continuar, porque o técnico falou que você tem futuro. Ele foi me levando durante 2 semanas e eu peguei o jeito. E eu peguei principalmente a paixão. Quando você se apaixona pelo esporte, qualquer que seja ele, você continua, independente se você tem ajuda financeira ou não tem nada. E isso aí te motiva até o final e faz você romper barreiras aí. Que bacana. Anitta, a propósito disso, só uma e depois você já pede a pergunta também para a Rafaela. Tá, eu queria fazer uma colocação para a Rafa, falando da sua irmã. Como os irmãos dão apoio, né, gente? Os irmãos, em vários momentos a gente ouviu falar sobre isso. A sua irmã falou que na hora que ela assistiu a luta do Rio, né, você lá lutando, ela te viu no teu universo, no teu mundo. Você estava isolada ali, focada, ela conseguiu te sentir totalmente focada. Qual é o mundo da Rafaela? Eu acho que depois do que eu passei em Londres, assim, eu procurei sempre ficar pensando na minha competição e teria 5 lutas até a final. Então eu sempre pensava que cada luta que eu ia fazer era a minha final. Então eu entrava em todas as lutas como se fosse a minha final para dar tudo, porque eu já vinha conversando com meus técnicos que eu entrava na competição e achava que se eu fosse dar tudo na primeira luta, eu ia voltar cansada na segunda, na terceira. E ele falou, não, pode dar tudo ali, cansar, travar os braços que a gente vai soltar, você vai ficar bem. A gente foi treinando em cima disso e quando a gente chegou na vila, a gente recebeu um kit e eu peguei aquele celular que a gente recebeu, coloquei um chip que a gente recebeu também e eu falava só com quem eu queria falar, quem era necessário e deixei todas as minhas redes sociais tudo parado. Então eu estava ali realmente no meu mundo ali, eu falava com quem eu queria, ouvia a música que eu queria, ficava no meu quarto ali mentalizando a minha competição, então eu estava realmente ali para a minha competição, não olhava para a arquibancada, não olhava para nada, eu só olhava reto e entrava para a minha luta. Muito bem. Temos a pergunta? Temos a pergunta, vamos lá, o Felipe Vidal, quero saber o que o Felipe quer saber. Rafaela, me diz, se você pudesse escolher um presente de Natal, qual seria? Ganhou um presente antecipado, É, né? Agora vai ser difícil de pensar. Não, me perguntando mesmo. A gente que é réis mortais, tudo bem. Mas ganhou medalha de ouro olímpica. Ela vai pedir outra. Quer o quê, Marcos? Outra? Fominha, ela vai pedir outra. Alguma coisa pra tua família? Casa já deu uma ampliada, né? 2 quartos, 3 quartos, 2 salas. Ali em cima tá fazendo um terraço, churrasqueira, né? O pai tá tudo animado mostrando lá. Quer ver a irmã na Olimpíada? Essa é um Acho que pra essas essa é coisas. boa. Como é que é? A irmã na Olimpíada. A irmã na Olimpíada. Eu conversando com os seus pais, sua mãe falou assim, a Rafa, as 2 competições que ela ganhou, a gente estava lá, porque foi no Rio de Janeiro, em 2013, 2016, no Mundial e tal. A gente vai ter que ir pra Tóquio. É a gente que é pé quente. E o desejo dela, o sonho dela é ver vocês 2 lá, e que vocês 2 consigam ganhar a medalha. Ela falou, já pensou? Se ganhar passagem no Natal, já tá no lucro, já dá uma bela no economizada. E ela morre de medo de avião, mas diz que vai se você for pro Japão. Agora a gente vai falar da ginástica, que também temos aqui um técnico extremamente competente. Linha dura, né? Linha dura, mas se não for exigente, se não for rigoroso, não tem resultado. Como se diz em inglês, no pain, no gain. No pain, no gain. Vamos trabalhar um pouquinho então, ou melhor, vamos acompanhar o trabalho dos ginastas. Aqui a gente só observa.
Outubro de 2001, Mundial gigante na Bélgica. Uma menina de 17 anos começava a mudar a história da ginástica artística do Brasil. No solo, Daniela Hipólito conquistou a medalha de prata e foi a primeira ginasta do país a subir no pódio em um evento de nível mundial. Eu acho que foi um grande passo da ginástica, foi aquela medalha. E a partir dali, as pessoas começaram a olhar a ginástica com outros olhos. Foi nesta mesma época que surgiu Daiane dos Santos, quinta colocada na mesma final, a prata Daniele. A ginasta evoluiu rápido e em 2003 foi campeã mundial. A primeira chance de medalha olímpica aconteceu em 2004, mas o erro na final tirou de Daiane o ouro que parecia certo. Apesar da decepção, a ginástica brasileira já começava a inspirar novos atletas. Foi quando Arthur Nori abandonou o judô para se dedicar à nova modalidade. Porque o judô não era minha paixão, não era o que eu gostava muito. E aí em 2004 teve o boom, Daiane dos Santos, aí teve a Olimpíada de Atenas, que foi a primeira Olimpíada assim, que eu acompanhei, via só ginástica. Nessa época de 2004, minha mãe dava aula no clube da cidade, no Pelezão, e eu ficava junto com ela. E para eu não ficar muito tempo parado, lá tinha uma sala de ginástica. E eu comecei lá pelo menos uma base, porque não dava para entrar num clube grande, como eu já estava velho. Então nenhum clube ia me aceitar assim de cara que eu não tinha base nenhuma. Então lá eu aprendi pelo menos um pouco da técnica, de um rolamento, de uma estrela. Na época, Arthur Nori nem imaginava o que o futuro lhe reservaria. No mesmo ano em que passou no teste para treinar no Pinheiros, em 2005, Diego Hipólito era campeão mundial no solo. Título que repetiria 2 anos depois. Na Olimpíada de 2008, o Brasil tinha a chance de medalha com Diego, que repetiu o que fez Daiane em Atenas, caiu na final e ficou de fora do pódio. Medalha mesmo só foi acontecer em 2012, com Arthur Zanetti nas argolas, a primeira da história da ginástica brasileira, a primeira de ouro. Em 2016, o Brasil teve equipe completa tanto no feminino quanto no masculino e levou 3 medalhas. Zanetti foi prata nas argolas, Diego Hipólito foi prata no solo e aquele garotinho que ensaiava seus primeiros passos no esporte 11 anos antes ficou com o bronze. Nunca imaginei que depois de anos ia competir uma Olimpíada, estar no mesmo quarto que ele e a gente já está dividindo o mesmo pódio. Isso é muito legal, né? É muito um sonho que torna realidade. Isso que eu penso. Entramos nos top 5 aí no mundo da ginástica masculina e para nós assim, é um salto bem grande. E o salto grande é uma responsabilidade muito grande, né? Porque agora você tem que se manter nisso e tentar melhorar, né? Aí que vem a parte mais difícil. O que impressiona é a evolução da ginástica. Em curtíssimo espaço de tempo, a modalidade que antes mal existia no país passou a brigar quase que de igual para igual com as principais potências do esporte. Quando eu comecei aqui em São Caetano, era praticamente esses colchõezinhos aqui bem fininhos, praticamente quase não tinha nenhum aparelho oficial mesmo, né, internacional, era tudo alguns aparelhos improvisados. E conforme a gente foi treinando, conseguindo bons resultados, essa estrutura começou a acompanhar também. Era bem diferente do que é hoje. Hoje você vê colchão sobrando, você vê aparelhagem de primeiro nível, você vê tudo da melhor forma possível. E ainda a gente está buscando cada vez mais evoluir. Essa molecada aí que está começando agora, né? Até uma geração anterior, eles são privilegiados pelo fato de ter uma estrutura já excelente. Mas não basta ter estrutura. Não é fácil ser ginasta. Para chegar ao alto nível, é preciso passar por muita coisa. Você relaxa, você fica assim. Se o garoto não quer cair na ginástica, não quer, de vez em quando, tomar uns capotão aqui, não dá para ter ginástica, né? Porque você é erro e acerto, né? Quantidade de erros, depois você vai começar com a quantidade de acertos. E erro e quedas feias, todo momento tem. E a coragem de persistir, né? Errei aquele movimento, vou tentar de novo. É um esporte para coragem. Quem não tem coragem, dificilmente vai chegar ao alto nível aqui, né? É muito difícil. Coragem que sobrou a Diego Hipólito. Depois do fracasso em Pequim, ele deu a volta por cima com a medalha de prata no Rio de Janeiro. A única coisa que ele queria era cair em pé, que foi a frase dele que
ficou marcada, né? A primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí de cara e a única coisa que eu quero agora é cair de pé. Ele acabou realmente mostrando para as pessoas que quando tem que acontecer, acontece e não é na hora que a gente quer, é na hora que tem que ser. Marcos, com Zanetti desde 8 anos. 8? Desde os 8. E com o Hipólito já com 30. O que muda ou não muda nada? Depende, o que muda. Depende do momento. O Arthur é uma relação de pai e filho, né? A gente um bate o olho no outro, já sei o que ele está pensando. Ele olha a minha cara, já sabe o que eu estou falando já. Então a gente já tem uma relação muito próxima. Depois de 2016, a gente começou a trabalhar 3 meses antes, 2 meses, antes da Olimpíada com o Diego. Montamos um planejamento, conversamos. E eu sou treinador duro mesmo, eu acho que tem que ser assim. O atleta tem que reconhecer que o treinador é que manda, não é ele que manda. Entendeu? Se fosse assim, ele não precisa de treinador. Então pega um livro lá e vai treinar. Entendeu? Então assim, com o Diego foi a mesma coisa. Sentamos e falei, daqui pra frente tem que ser assim. Ou eu falo, você ouve. Com certeza, eu falo e você faz. Entendeu? Tem que ser assim. Tem um detalhe que o Arthur me contou, que quando o cara chega cansado, muitas vezes o técnico dá uma aliviada no treino e você faz o contrário. Você pega e fala, se o cara faz cansado, ele consegue realizar todos os movimentos cansados, imagina quando ele estiver inteiro para fazer. Então a hora que o cara está cansado, é a hora que você mais pega no pé do cara. O problema é o atleta entender que, às vezes o atleta fala assim, não estou no meu dia. Tá aí no dia da competição. Pode ser. Se você não estiver no seu dia. Entendeu? Você vai esperar pro dia da competição para você ver como que é? Não, então acho que assim, tá cansado, não tá legal? Hoje é dia de fazer prova. Eu quero a melhor prova que você puder. Eu quero o seu 100%. 100% daquele dia pode não ser a melhor prova, mas é o 100% dele, entendeu? Então eu explico isso pro Arthur, o Arthur entende, e o Diego começou a entender no final do processo, ele começou a entender que existe um planejamento e existe uma curva de treinamento. Entendeu? Você tem que ondular o treinamento até chegar na competição. Então, assim, o treinamento não pode ser linha reta. Entendeu? E acho que deu certo, todo o trabalho deu certo. Na matéria do Gavini, você chegou a comentar, né? A responsabilidade de se manter no topo e tentar melhorar. Como se manter no topo e ainda conseguir melhorar? É uma responsabilidade muito grande que nós vamos ter agora. Nós somos a 5ª melhor equipe do mundo, né? E nós temos 3 medalhas olímpicas. Não vai ser fácil. Você pular de 5º para 4º e você ganhar de uma Rússia, ganhar nos Estados Unidos por equipe, e você sair de 3 medalhas olímpicas para 4 medalhas olímpicas. Eu acho um salto gigantesco, entendeu? Nós vamos conseguir isso, pelo menos manter o que nós temos aí, se continuarem os investimentos, né? Que sem investimento também a gente não consegue. Nós temos uma promessa, ficou na promessa por enquanto, de um centro de treinamento em São Caetano do Sul. Acho que é o mínimo que o Arthur merece do país. É um centro de treinamento pelo tudo que ele fez, 2 medalhas olímpicas em 2 edições. Nós esperamos que a Caixa mantenha o patrocínio com a Confederação Brasileira de Ginástica e que o Ministério dos Esportes continue também com a Bolsa Pódium, que ajudou muitos atletas. Nós estamos vendo aqui alguns deles aqui, entendeu? Com a parte técnica, com a parte multidisciplinar. Então é o que nós esperamos que mantenha pelo menos uma parte desse investimento. E o mais triste no país é isso, porque a gente está falando de atletas campeões e que praticamente tem que mendigar para que se mantenha uma estrutura que deveria ser ainda maior, para que nós tenhamos tantos outros Zanettes, tantos outros Hipólitos, tantas outras Polianas, Rafaelas, e por aí vai. Olha só como são as coisas. Lá onde o Marcos trabalha, em São Caetano do Sul, ele atende lá 300 crianças, não é isso? 300 crianças temos. Só que tem mais 300 na fila de espera querendo uma oportunidade. E isso vai ser possível quando esse centro de treinamento de São Caetano ficar pronto, para que todas essas crianças possam ser atendidas e possam começar a trabalhar. Isso que lá tem uma estrutura. Imagine separar para o Brasil todo. Para você ter ideia do reflexo da Olimpíada, no esporte, na modalidade olímpica no país, nós estávamos na Olimpíada quando nós tivemos a inscrição de novos testes lá no ginásio. Apareceram 200 crianças com teste em um dia. Nossa.
Um dia, 200 crianças faziam o teste. Agora, o que precisa é todos os equipamentos que foram feitos para a Olimpíada, tal, no Rio de Janeiro, Claro. que isso seja usado para a população, para formar gente. E usar o dinheiro justamente que é investido no esporte, justamente para revelar novos talentos, para dar novas oportunidades. A Rafaela surgiu justamente por causa de um trabalho social. E tem muita gente querendo. Claro. Tá? O exemplo da ginástica, tem muita gente querendo. Falando em Rafaela Poliana, mais uma vez vi algo em comum, por exemplo, quando o Hipólito fracassou em Pequim, e foi outro que deu a volta por cima. Em Londres? Duas. De alguma maneira, essa experiência também do Hipólito inspirou vocês na volta por cima? Como é que vocês duas, especialmente, observaram isso? Diego sempre foi um ídolo para mim. Eu converso hoje com ele, mas eu fico até assim meio, sabe, porque ele, desde a Olimpíada de Pequim e antes, né, porque ele já vinha dando resultado antes, ele sempre foi um ídolo nacional. E eu acho que as 2 quedas que ele teve nas Olimpíadas e não ter desistido no meio, isso ensina muito a gente. É claro que a experiência, ela não é passada e ela não é dada, né? Ela é só vivida. E depois da Olimpíada de Londres, eu entendi a dor que ele sentiu. E eu realmente, nessa Olimpíada, eu torci muito por ele. Muito mesmo. Teve alguns atletas, assim, que eu não estava assistindo muitos jogos antes da minha prova, né? Eu estava mais reclusa e focada. E algumas provas eu vi. A prova da Rafaela eu vi e a prova do Diego eu vi. E eu torci muito por eles. Muito. Porque a dor que a gente sentiu, a dor que eu senti, que eu imagino que eles tenham sentido também, foi uma dor muito parecida. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente quer sentir a mesma sensação que eles estão ali, né? Na luta da Rafaela, o semblante que ela me passou, eu falei pro meu marido, né? A gente estava no quarto, ela vai ganhar a medalha de ouro. Vai matar a menina. Ela vai ganhar a medalha. Antes da final, foi assim, na segunda ou na terceira luta, eu falei, ela vai ganhar a medalha de ouro. Eu tinha certeza que ela ia ganhar a medalha de ouro, pela fisionomia dela. Na terceira luta, você enfrentou a menina que tinha te eliminado em Londres. Eu imagino o que passou na tua cabeça nessa hora, nessa luta. Fala disso. Com certeza, né? Porque eu já tinha lutado com ela em fevereiro, em Paris, e eu quase perdi novamente para ela na competição. Consegui virar a luta com uns 9 segundos. E eu estava com uma estratégia para lutar com ela, né? Porque ela gosta muito de fazer luta no solo. E ela fica entrando uns golpes para te enrolar, deixar o tempo acabar, você vai tomando falta porque você não consegue lutar, e ela fica enrolando o tempo da luta no chão. E nos 40 segundos assim, inicial da luta, ela estava fazendo justamente isso, e o meu técnico, ele chegou a levantar da cadeira, o Sensei Mário, e ele falou, não deixa ela te enrolar, porque era o que ela queria fazer, mas eu já tinha entrado com uma estratégia na primeira luta. Logo na primeira entrada que eu fiz, eu já consegui marcar um vasário, um golpe quase perfeito, e ali eu consegui manter um psicológico de manter a calma, né? Como todo mundo falou, eu estava bem concentrada, usando a regra ao meu favor, porque eu poderia tomar 3 punições com a pontuação que eu tinha a meu favor, e eu consegui manter isso, assim, que foi o que muitas pessoas falaram que me faltou em Londres, que eu tinha uma pequena desvantagem na frente com ela durante a luta, e o que eles falaram era que parecia que eu queria acabar a luta antes. Eu fiquei com como eu já vinha lutado com ela algumas vezes e já tinha ganho, as pessoas falaram que parecia que eu já queria terminar com a luta logo. Então eu consegui marcar um ponto quase perfeito, que muitas pessoas falaram que foi perfeito, poderia ter acabado a luta, mas eu consegui manter o foco ali na luta, manter uma estratégia e conseguir passar bem dessa terceira luta. A propósito disso, Rafa, eu queria que você falasse, não sei, rápido, sobre essa visualização guiada que foi a tua coach que fez, que eu acho que isso te ajudou bastante, né? Nesse sentido que o Gavini te perguntou. Com certeza, né? Como eu falei, na noite anterior da minha competição eu não consigo dormir, eu fico acordando de 20, 30 minutos, eu dormi 2 horas antes da minha competição, e eu sempre deito, fico tentando mentalizar a competição, o que a adversária faz, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, onde eu posso marcar um ponto, onde eu não posso bobear, que
que é a hora que ela tem a oportunidade de marcar um ponto. E cada estratégia que a gente foi montando, porque pelo judô a gente consegue fazer praticamente a nossa chave da Olimpíada, porque a gente sabe como funciona o sorteio. Então eu não sei se minhas adversárias já sabiam da chave que ia sortear, mas eu já tinha feito, antes de eu ir para o último treino com a seleção, antes da Olimpíada, eu sentei no computador, peguei o ranking mundial, fiz toda a minha chave e fiz o meu treino voltado em cima de todas as adversárias que eu lutaria. Então, eu já tinha uma estratégia montada para cada adversário. Então, eu fiquei mentalizando cada luta, cada golpe, o que eu tinha que fazer durante a minha competição. Inclusive, na minha final, eu lutei no ciclo olímpico 5 vezes com aquela adversária da Mongólia. Ela me ganhou 4, eu ganhei 1. E na semifinal dela, ela ganhou a luta com 30 segundos, eu ganhei minha luta com quase 9 minutos. Então, até assistindo a luta depois, os comentaristas falando que minha adversária deveria estar feliz, que ia pegar uma atleta cansada que não aguentaria fazer uma final, que ela já estaria com uma vantagem. Mas eu sempre ficava mentalizando a única luta que eu ganhei, que teria que ser igual. E foi o que aconteceu, consegui marcar um ponto, e o mais difícil é você manter o ponto até o final da luta. Eu tinha 3 minutos ainda para administrar o ponto, consegui segurar e sair com a vitória. Que bacana, tá vendo? É uma questão de mentalizar. A gente vai falar muito ainda com o Maurício também sobre o vôlei, uma matéria super especial do vôlei e de outros esportes. Eu queria agora, antes, chamar a pergunta, né, do telespectador para o nosso querido Marcos Lotto. Vamos lá, é xará, hein? Marcos Antônio Albuquerque. Vamos lá. Ô Marcos, qual que é o aparelho da ginástica mais difícil de ser executado? O aparelho da ginástica mais difícil de ser executado? Todos, os 6. Porque os aparelhos da ginástica, eles são independentes, né? A ginástica, quem está no meio da ginástica sabe que a ginástica é uma modalidade com 6 aparelhos, mas que são individuais. Porque cada aparelho, você tem que ter um biotipo diferente para cada aparelho, né? Um atleta longilíneo, ele seria bom de cavalo com alças, barra fixa. Um atleta mais baixo, como o Arthur, baixo, forte, ele é melhor de argolas, de salto e solo. Então, sim, depende muito do biotipo dele. Mas os 6 aparelhos da ginástica não é mole, não. É muito difícil. O Marcos falou agora há pouco da dificuldade em se manter no topo e ainda melhorar. Esse é um desafio também que no vôlei o Bernardinho conhece muito bem. Acompanhe. Poucos técnicos na história do esporte mundial são tão vencedores quanto o Bernardinho. Subiu ao pódio em 6 Olimpíadas, foi campeão em 2004 e 2016, vice em 2008 e 2012. E ainda ficou 2 vezes em terceiro com a seleção feminina em 1996 e 2000. Fora isso, ganhou 3 vezes o Mundial e 8 a Liga Mundial. No feminino, faturou ainda 3 Grand Prix. A lista é extensa demais. Não lhe faltam conquistas e reconhecimento. A novidade é que para ganhar os Jogos do Rio de Janeiro, Bernardinho precisou passar por um processo de transformação. A coisa mais difícil é mudar a si próprio. Você tenta mudar os outros, melhorar, fazer, mas mudar a si próprio. Eu tento evoluir, melhorar as relações, na forma de fazer a coisa, de entendimento de como é que eu tenho que agir ou não. E eu acho que essa geração me ensinou muito. O estilo explosivo que sempre funcionou teve que dar lugar a um Bernardinho paz e amor. Para ele, tudo era na porrada, como foi com a geração campeã em Atenas. Era uma geração que eu podia desafiar à vontade, podia cuspir nos caras, os caras vinham para dentro, todos eles era briga. E eles gostavam da briga, do sangue. Se eu, aliviasse, ele vai aliviar agora, tem que é tapa na cara. Os caras, né, gostavam, essa turma toda, era pressão o tempo inteiro e gostavam disso, assim, se alimentavam disso. Mas o time de 2016 era diferente. E quem percebeu isso foram os remanescentes de gerações anteriores, Bruninho e Serginho. O líbero, inclusive, pedia para que as broncas se concentrassem nele para poupar os mais jovens. Ele via que eu ia estourar e dizer, pô, briga comigo, mas não briga com os caras. Ou seja, olha, eu seguro aqui, mas alivio os caras. Deixei eles mais tranquilos. Então, quando ele dava esse toque, eu falei, caramba, eu tenho que segurar, porque os caras precisam de confiança e não de pressão.
principalmente o Serginho e o Bruno. O Bruno, cara, tem que segurar e tem que fazer assim, quer dizer, dava os toques porque ele tá ali dentro, ele sente os caras. Então, eu tive de alguma forma adaptar, ajustar, mudar um pouco. Não foi o único momento em que Serginho foi importante fora da quadra. Quando o Brasil esteve prestes a ser eliminado da Olimpíada, o veterano jogador ajudou a reerguer o grupo antes do jogo contra a França. Ele disse para os caras, eu estou na UTI. Amanhã, se vocês me ajudarem, vão desligar o aparelho e eu morri. Esportivamente, ele morria naquela oitava de final, que não era uma oitava, mas era o primeiro mata-mata. Então, quando ele disse para os caras, eu preciso da ajuda de vocês para não morrer, para sobreviver, ele trouxe os caras com ele. Vamos ajudar esse cara. Está com a gente aqui, deu o sangue para estar conosco aqui, vamos trazer o cara para a vida, né? Agora tu fala, caramba, esse cara precisa de mim. Aí o cara, ó lá, tem que dar a mão para ele, né? Não pode morrer assim, não pode acabar assim a história dele, né? Não podia acabar assim, o fato era esse. Mais do que ninguém, ele foi um treinador ali. Ele trouxe os caras, tirou da areia movediça, que a gente estava afundando. O Brasil não afundou. E a história que veio a seguir, todo mundo conhece. Pela terceira vez na história, a segunda com Bernardinho, o país subiu ao lugar mais alto do pódio no vôlei masculino. Um feito histórico, conseguido por um grupo que deve permanecer junto em busca de mais conquistas nos próximos anos. Tem 2 ou 3 ali que dificilmente vão seguir. Então o Serginho dele, mais 2 ou 3, é uma base muito boa, permanece no próximo ciclo, certamente de Tóquio. E aí se agrega algumas pessoas, tem uma boa base para continuar, o que gera esperanças interessantes para um time competitivo. Então você não pode dizer, não, o Brasil vai seguir, vai chegar lá, vai... Não, o Brasil vai chegar em condições de brigar por medalha. Só que, além do Brasil, vão chegar outras 7. O time da Sérvia, que não veio para a Olimpíada, que não se classificou, ganhou a Liga Mundial, um time jovem com potencial gigante. A França continua tendo potencial, os Estados Unidos continuam. Então, será um ciclo de muito equilíbrio, como foi esse anterior, Polônia, etc. Mas o Brasil vai brigar. Não deixa de ser um ato de humildade do Bernardinho de perceber que ele tem que se reinventar de acordo com cada geração. É a hora da explosão e a hora da motivação. Você em especial, Maurício, funciona melhor, como diz ele, na porrada, né? Ou na motivação, no bom papo, na conversa tranquila? Não, teve que mudar mesmo. Teve que mudar, teve que segurar a onda. Porque a gente tinha um time jovem, uma nova geração. Eu acho que eu, particularmente, qualquer jeito para mim tá bom, entendeu? Comigo ele não era muito explosivo, mas também tinha hora que tinha que puxar a orelha e isso é normal, né? Como não é igual o nosso técnico aqui nossa, que esse aí, se ele fosse técnico nosso, nós tinha saído da primeira rodada. Mas pra mim, eu sou fã dele, e a seleção deve muito a ele, o voleibol brasileiro deve muito a ele. Você chegou naquele momento que o Bernardinho contou a UTI do Serginho? Nossa, isso aí, rapaz do céu, foi a noite antes dos oitavos contra a França. Nós reunimos lá no apartamento e aí eles começaram a falar, os mais velhos, né? Aí o Serginho falou por último, falou, pessoal, eu tô na UTI, se vocês não me ajudarem, realmente eu vou morrer. Rapaz, aí começou a chorar, Bruno começou a chorar, todo mundo. Eu não choro muito não, porque eu sou mais duro, mas os outros chorando. Falei, nossa, vai ser. O Bernardo também, na pré-eleição, antes do jogo da França, falou mais motivação, sabe? De motivar a galera e tal. Mas a reunião foi definitiva pra gente. E eu falei na reunião que se a gente ganhasse da França, ninguém mais ia segurar a gente. Foi importante pra virada, que foi ali que vocês começaram a ganhar a medalha. Porque a gente tinha ganhado, né, os 2 jogos e eu tava achando estranho, eu tava machucado, né? Eu fiquei 3 jogos fora. E aí, depois desse jogo contra a França, o time realmente decolou e a confiança vai lá em cima junto com isso daí, a irmandade que nós criamos ali dentro até hoje. A gente conversa quase todos os dias no WhatsApp. E realmente nós aqui, atletas, nós nunca vamos esquecer o que a gente passou no Rio 2016, vai ficar para a história realmente. Ô Marcos, você também não deixa de ser um gestor, o técnico ele é um gestor. Também já percebeu que tinha que mudar em alguma conduta por causa da personalidade do atleta? Ou isso é imutável, o seu jeito é esse e assim o atleta vai crescer?
Não, hoje eu mudei bastante. É? Tem até cabelo branco. Entendeu? Mas eu mudei bastante. Eu era muito mais linha dura que eu sou hoje. Hoje eu sou mais ameno hoje. O Arthur mesmo fala com os atletas mais novos, vocês estão pegando uma mole, cara. O Marcos hoje é sossegado. Se fosse no meu tempo, já tinha tomado uns tapas já e estava em cima do aparelho. Na época do Arthur era mais duro, entendeu? Hoje é mais tranquilo, até mesmo que, como o Bernardinho falou, entendeu? Você tem outra geração, você tem outros costumes, você tem outra educação de casa hoje, e você como treinador, você tem que se adaptar, entendeu? Lógico que algumas coisas você não vai deixar de mão. Sim. Entendeu? As suas disciplina. Seu modo de pensar, mas o modo de você tratar o grupo, você tem que se adaptar sim. Por exemplo, na matéria da Rafaela, ficou claro para mim que a coach, ela utilizava da seguinte estratégia para te tirar da zona de conforto. A provocação. Você se imagina vendo os Jogos Olímpicos pela televisão. Ou você vai ser a patricinha ou a favelada? É justamente a provocação que te tira de zona de conforto e faz com que você produza mais? Bastante, né? Porque eu vivenciei uma parte das coisas que aconteceram nas redes sociais, e para essa Olimpíada de 2016, depois acompanhando a competição, que saiu uma matéria, porque o Brasil era o carro-chefe no judô em números de medalhas, e um site montou uma matéria de todos os atletas que participariam dos Jogos Olímpicos, e no meu nome estava que se eu já fui esperança de medalha nessa Olimpíada, para essa Olimpíada agora eu virei uma incógnita, porque eu vinha perdendo para algumas adversárias que eu não tinha perdido antes, e isso me ajuda assim também, de poder provar não só para mim que posso chegar, mas para as pessoas que criticam sem saber, porque ali no tatame eu tenho, não no tatame, na piscina, na quadra, acho que todo mundo entra para dar o máximo, a gente treina, a gente ama o que a gente faz, só que nem sempre a gente sai com a vitória, é bem claro isso, e as pessoas não vê o que a gente passa no nosso dia a dia, o que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de viver do lado da nossa família quando a gente viaja, vai para a competição, essas coisas, só que as pessoas criticam da mesma maneira. Então acho que é bem difícil assim conciliar, mas a gente entende assim, tenta corrigir essa parte mesmo. Poliana, na natação, né, você sabe que às vezes rolam uns tapas, rolam uns empurrões. É isso também que de repente motiva numa prova? No sentido de repente ter uma concorrente desleal que te tira do sério? Durante a prova, realmente tem algumas provocações intencionais que realmente dá aquela raiva, principalmente na hora da adrenalina, né? Que eu até brinco assim que eu sou diferente dentro do treino, dentro da prova, do que eu sou fora. Parece que, sei lá, baixo o santo e eu sou outra lá dentro, sabe? Quem me vê aqui fora toda calminha, tá errado sobre mim dentro do mar. E eu acho que sim, isso provoca uma raiva, mas eu acho que não é isso que é o determinante na prova. Eu acho que talvez as provocações fora, antes nos treinos, na preparação, talvez isso sim interfira no nosso dia a dia, na nossa vontade, no nosso querer. Mas durante a prova, a gente tem que estar muito concentrado, e muitas vezes essa provocação dentro da prova é para te tirar a concentração. Sim. Então, perdeu o foco. Então muitas vezes eu já saí machucada de prova, já tive tímpano perfurado. Então tá tendo briga, eu saio, fico na minha ali do lado. No fim das contas, quem vai ganhar é quem tem a natação melhor, não é quem está lutando boxe. Claro. Temos a pergunta para o nosso querido Maurício Souza? Sim, querida sim. Anitta Pasques. Sim, querido Celso. Vamos lá. Pedro Blum, diga lá. Fala, Maurício. O que é mais difícil, ser pedreiro ou jogador de vôlei? Pô, sacanagem, cara. Já imaginou o Bernardinho na obra falou pra você: faz esse cimento logo aí, tem muro pra levantar, poxa vida. Tem laje pra encher? Laje pra encher. Eu vou te falar que ser pedreiro é mais fácil, hein? Mais fácil fazer uma massinha ali do que enfrentar uns russão lá, uns poloneses. Não, mas as duas profissões têm suas dificuldades, mas eu acho que jogar vôlei é mais difícil do que
ser pedreiro. Maurício, desculpa, a gente falou de se adaptar, né? O Bernardinho falou de adaptação, um reajuste, né? De mudar ali o comportamento dele. Como é que foi para você? Você era pedreiro e aí você passou a ser jogador de vôlei. Como é que foi essa adaptação? Que ia virar jogador aqui? Você contou a história que eu estava lá de bermudão, de sapato, a meia aqui em cima e tal. Quando você falou, pô, vai dar, tenho talento para isso mesmo. Ué, eu comecei em Turama com 14 anos, né? Aí com 15 meu pai comprou um caminhão e foi puxar a soja lá no Mato Grosso, eu fui com ele. E lá não tinha time de vôlei, Sinop, na cidade lá. E aí eu comecei a jogar basquete, joguei basquete durante um ano e apareceu um campeonatinho de vôlei, né? E eu já estava sabendo legal e eu fui jogar. E aí tinha uma técnica de Lucas do Rio Verde, uma cidade vizinha, Sinop, que me chamou para jogar lá, morar lá sozinho e jogar. Falei, não, minha mãe não deixa, filho. Sem chance. Ela falou, não, eu vou falar com a sua mãe. E foi aí que eu percebi que eu podia virar jogador, realmente. Joguei um ano e meio lá e vim para São Paulo, estado de São Paulo, já com 16 anos, jogar o Campeonato Paulista, me destaquei um pouquinho, né? E aí na minha mente eu queria fazer faculdade jogando, poder ganhar uma bolsa de faculdade e poder jogar vôlei. Esse era o objetivo? Era o meu objetivo, fazer uma faculdade jogando vôlei. E aí eu fui fazer um teste no Banespa, na época, e o técnico falou que eu era fraquinho, eu tinha que fortalecer meus músculos, sei lá, que ele queria. E aí eu fui para outro time jogar, joguei contra ele, ganhei dele, contra outro time que também não me quis, eu ganhei dele. E aí, no outro ano eu estava lá, jogando no time dele, e aí eu me profissionalizei, isso em 2007. Com 18 anos eu já fui para a Seleção Brasileira Juvenil, 2007. Então tudo aconteceu muito rápido. E em 2007 que eu tive a visão que eu poderia viver disso, poderia sustentar minha família com o voleibol, porque eu já convivia com os atletas de alto nível, atletas adultos, e eu sabia quanto que eles ganhavam, eu sabia como que eles levavam a vida, e eu queria aquilo para mim também. E fui buscando e graças a Deus consegui. O que te tira da zona de conforto? O que é que faz com que você jogue mais, que você se sinta desafiado? Muitas coisas, eu acho que muitos motivos me tiram da zona de conforto. Primeiro que eu tenho que sustentar meu filho e minha família, tenho que dar suporte para ele até quando ele for para a faculdade. Tenho e quero ganhar, eu acho que a vontade nossa aqui, né, de entrar num tatame, entrar numa piscina, entrar pegar nas argolas lá, é de ganhar realmente, é de vencer. Porque ali está o sustento, está o nosso sustento, está sustento, né, como o senhor disse antes, na nossa família. Então você tem que entrar e morder realmente com unhas e dentes para não deixar escapar. Valéria, a gente viu, né, o Bernardinho falando que foi duro muitas vezes, queria briga mesmo, depois ele percebia que ele tinha que mudar a maneira dele de administrar o elenco. Com você, o que você prefere mais na relação com o seu técnico? A relação daquele que quer o melhor para você? O que você espera para extrair o melhor de você? Assim, eu sou bem tranquila, sou bem agitada, né? Na verdade, assim, no dia a dia, sou hiperativa, mas antes da competição e na hora da luta eu sou mais tranquila. Eu não gosto muito desse negócio de provocar, eu prefiro ficar longe quando eu vejo que as meninas começam a me provocar, ou me olhar diferente, eu evito. E rola muita provocação também no karatê? Rola. E eu evito porque isso não me faz bem, né? Eu gosto disso aí. Oi? Eu adoro essa provocação, principalmente porque dentro de quadra tem muito, né? Na hora que você dá um bloqueio. Você dá um bloqueio, você dá uma olhada pro cara e o cara morde aí, você pesca. É muito bom. Anitta? Vamos fazer a pergunta para Valéria? Olha lá, Marcela Araújo. Valéria, você já utilizou o karatê para se defender fora dos tatames? Ui. Assim, o meu professor, né, ele sempre falava assim, que eu sempre fui muito briguenta, igual eu falei da outra vez, e isso me ajudou muito. O karatê, né, a arte marcial me educou, né? Eu sempre fui bem agressiva na escola, aquela que falava que você tá olhando, sabe? E o karatê me ajudou, mas claro que isso a gente começa a administrar, né? A gente sabe que a gente pode machucar, a gente pode, claro. A gente pode reagir. De certa forma é uma arma branca. Sim, a gente pode reagir. Então, com isso, com o karatê, eu acabei ficando mais calma
com essa agressividade que eu tinha na infância, né? Eu tinha lido sobre um estudo, já faz uns 15, 20 anos, que em Nova York eles começaram a ministrar aula de karatê para membros de gangues, essas gangues que agiam que era justamente para que eles tivessem um domínio do autocontrole e fossem menos violentos. Ou seja, a arte marcial foi justamente isso que você colocou agora, né? Que era para dar aquela calma necessária para os mais agressivos, os que queriam mais briga, né? Gente, ela é tão delicada. Como que você era bravo, assim? Dá um exemplo, alguma situação. Não parece, né? Não sou delicada. A gente quer saber. O que você fazia, por exemplo? Assim? Pergunta pro namorado dela. As pessoas, assim, vinham discutir comigo, ou na sala de aula alguém falava alguma coisa, eu falava, que você tá olhando? E partia pra briga com os meninos, brigava na rua, de brigar, de bater, assim. Temos mulheres fortes e bravas aqui, então, hein? E até as minhas professoras falam, né? Meu Deus, graças a Deus que você entrou no esporte mais marcial. Você encontrou um caminho, minha filha. Valéria, a gente trouxe você aqui pelo fato do karatê ter entrado nos jogos e pelo que você fez agora, recente, acabou sendo medalhista, né? 3 brasileiros eram cotados para medalha, né? O Vinícius, o Douglas e você. Até os meninos mais do que você, né? Porque você tinha uma adversária super favorita na tua chave. Os meninos não chegaram e você chegou. Conta um pouco dessa história, de como isso aconteceu, como foi essa competição. E você passou nas quartas de final pela Sara, uma italiana que era campeã do mundo, que todo mundo dizia que ia ganhar, que ia bater em todo mundo lá. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Recentemente, né, eu cheguei da Áustria e sempre foi o meu sonho, né, porque no karatê, como a gente ainda não era um esporte olímpico, então o nosso sonho era ser campeã mundial. Eu tinha sido em 2005 campeã mundial júnior e sempre foi o meu sonho do meu professor, ser campeã mundial. E eu já tinha batido na trave 2 vezes, né, disputa de terceiro. E, assim, esse é o meu 6º mundial, né, e é aquele negócio de sonho, né. Todo mundo fala que eu sou maluca, que eu gasto dinheiro, que eu invisto, mas... Porque você não tem esse apoio pelo fato do karatê não ser esporte olímpico. Você que banca suas idas, é mais ou menos isso, né? A gente tem o apoio do Bolsa Atleta, mas que não cobre todo o investimento. E todo mundo fala que eu sou maluca, mas amor é amor. Eu peguei o amor pelo esporte, né? E foi bem difícil, assim, eu peguei uma chave bem complicada, onde a Sara, né, que essa italiana é a atual campeã mundial, atual campeã europeia, e tinha todo mundo na minha chave, e quando eu olhei, eu falei, eu vou ganhar, eu vou estar na final, né? E é bem complicado, assim, porque eu não fui a favorita, né, porque eu cheguei como não favorita, e lutei as oitavas, depois a disputa a semifinal foi contra a japonesa, e todas foram lutas bem complicadas e difíceis. E eu venho da história de todo mundo aqui, né, da história das Olimpíadas, da história da vida de cada um. A minha história também foi bem complicada como a de vocês. E pra gente agora, a gente poder estar nas Olimpíadas, né, que eu sempre vi as aberturas, o encerramento. E se imaginava lá? Sempre me imaginei. E pra gente era um sonho bem distante, né? Porque nunca entrava, e um ano não entrava. Agora a gente... E a idade ia chegando. E uma geração falou, quem essa geração você não vai pegar? E graças a Deus. Deu, né? Então vamos aproveitar, mostrar então, né, os novos esportes que farão parte dos Jogos Olímpicos de... Nossa, eu ia falar Pequim. De Tóquio, em 2020. Acompanhe. 5 novos esportes olímpicos. 5 novas chances de medalha, que pelo menos em 3 deles são bem reais. O Brasil tem atletas entre os melhores do mundo no surf, no skate e no karatê. Já para beisebol e escalada, o pódio não passa de um sonho distante. Mas estar no programa da Olimpíada significa tornar o esporte mais conhecido do público e, consequentemente, alvo de investimentos muito maiores do que os recebidos até hoje. A gente não sabe como isso vai impactar nas leis que nós temos no Brasil para conseguir novos apoios, mas, logicamente, se nós conseguirmos mostrar um bom trabalho, eu acredito que tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública pode arrumar formas de conseguir apoiar a modalidade, no mínimo,
para 2020. Tem gente que fala que o surf ter entrado nas Olimpíadas foi a segunda maior coisa importante para o surf depois da invenção da prancha. Então isso basicamente uma popularização bem maior. Eu acredito a entrada de patrocinadores fora do meio do surf, passou a ser um esporte olímpico, extrapolou a realidade apenas do surf. Em 2016, 10 surfistas do país disputaram a elite da Liga Mundial de Surf. Seja quais forem os representantes do país em Tóquio, certamente estarão na briga pela medalha. Esse número de 20 foi o que acenou o Comitê Olímpico Internacional, 20 homens, 20 mulheres, e junte-se a isso o desafio de ter os melhores do mundo e também uma abrangência continental, ou seja, vários países representados. Portanto, meu amigo, 10 brasileiros na Olimpíada, esquece. Eu não posso te falar se é 1, 2 ou 3, mas 10 não vai ser jamais. Com certeza, deve ser alguma coisa, alguns países com 2 e outros países com 1. No skate, as vagas já estão definidas. No street, a musa Letícia Buffoni, campeã em 2015, foi vice nessa temporada. Já no parque, Pedro Barros também ficou em segundo lugar no Mundial disputado na Suécia. No karatê, o Brasil também tem todas as condições para medalhar em 2020. O principal nome do país é Douglas Brose, campeão mundial em 2010 e 2014, mas que em 2016 ficou fora da briga pelo pódio. Vinícius Figueira, bronze em 2014 e que ficou em quinto em 2016, é outro candidato. Mas o principal destaque da temporada foi Valéria Kumizaki. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, ela ficou com a medalha de prata no Mundial, realizado em Linz, na Áustria. O principal é conseguir agora, com essa notícia maravilhosa, mostrar o karatê e fazer com que o karatê seja conhecido, seja através da minha pessoa estando lá recebendo uma medalha, ou através de outro brasileiro ou de outro atleta que esteja de kimono e que seja o nome karatê que esteja aparecendo para o resto do mundo. Chorou, né? Parafraseando a coach da Rafaela, mas com outro sentido, você consegue fechar os olhos e se ver 2020 em Tóquio, brigando por medalha? Sim, não só eu, né? O Brasil tem várias medalhas em campeonatos mundiais. O Douglas Brose é o maior medalhista, né? E a gente conseguiu estar mostrando que a gente é uma potência, né? O Brasil é uma potência no karatê e provavelmente, com certeza, vai ser uma potência nas Olimpíadas. Agora tem um negócio legal, você olha as imagens, parece que é super violento, eu estava até aqui falando, nossa, tal. É um esporte que, se você nocautear o cara, você perde a luta. Não é isso? Você tem que acertar, mas não é para bater no cara. Não é isso? Explica um pouquinho pra gente. A gente tem muita velocidade técnica, né? Não pode machucar, não pode sangrar, a gente tem várias penalizações. E isso é o mais difícil, né? Você acertar o golpe com a intenção de ser forte, mas ele não machucar. E mais ou menos um soco vale um ponto, não é isso? Isso, 1 ponto, 2 e 3. Um soco vale 1 ponto, se você dá um chute, acerta no peito 2 pontos, um chute no rosto, que também não pode machucar. Ou uma queda. Vale 3 pontos. Ou uma queda, mas você dá a queda e acerta o golpe. Isso. Vale 3 pontos também. E os nomes são os mesmos do judô, né? 1 ponto, como é que chama? Yuko, 2 pontos Vazari, 3 pontos e ponto. Não, Vazari não. Ai, gente, tô nervosa. Tá tudo mas certo. é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Veja só, eu acho que ela ficou emocionada ali vendo, né, a conquista da medalha de prata também. E tem um detalhe importante, a gente passou por 2016, citou 2012, lembrou momentos tristes, quando a gente falou da ginástica, até de Pequim, da derrota do Hipólito. Mas acho que agora é hora de olhar para frente, até aproveitando a deixa dos novos esportes que vão fazer parte dos próximos Jogos Olímpicos. E o que a gente pode esperar? Queria ouvir cada um de vocês. Começo com a Poliana. Bom, acho Você se vê participando de mais uma edição dos Jogos? Gostaria muito. Estamos iniciando um novo ciclo, né? Estou voltando de férias agora e já iniciando, já pensando na próxima Olimpíada. Acho que os Jogos de Tóquio vão ser incríveis e quero estar lá Poliana, fazendo a minha parte. Sua mãe já tem pressentimentos, a senhora é toda... Ai, meu Deus, dá medo, assim, né, dos pressentimentos dela. Poliana tem nos genes dela a cultura japonesa, né, pelo Okimoto, pelo pai. Poliana nasceu signo de peixes,
Poliana mês de março, mês das águas, né, e tal. E a avó dela, a bisavó dela, era mergulhadora no Japão, pegava pérolas no fundo do mar e tal. Ou seja, tudo relacionado. Isso quer dizer que as pérolas que você vai trazer são uma medalha. A tua mãe teve essa conclusão. E falando em água, assim, né? Ô, Poliana, falando em água, você gosta de surf? Você acompanha o surf que entrou agora também? Eu gosto. Acompanho pouco, né? Mas eu gosto, sim. O Medina, o Brasil Storm, é bem legal acompanhar. E é mais um orgulho que o Brasil dá, né? Claro. E quando a gente pensa em surf e quando a gente vai lá pra fora, muita gente, como a gente está muito ligado ao mar, né? Muita gente vem conversar com a gente falando dos meninos e é muito legal isso. Maurício, seleção, pensa também de repente no futuro, sei lá, se aventurar no vôlei de praia? O que passa na cabeça do Maurício quando o assunto são Jogos Olímpicos? Olha, eu sou um cara que gosta de pensar mais a curto prazo. Então, antes da Olimpíada eu pensava em curto prazo, eu pensava em fazer uma boa temporada no Brasil Quirim, né, no time, no clube, para poder ter a oportunidade de ir para a seleção brasileira. Então esse ano não é diferente, eu quero representar bem meu clube, né, fazer uma boa temporada para ter a oportunidade de ser convocado e são 4 anos assim, até chegar em Tóquio tem muito tempo, tem muita coisa para acontecer. A saúde tem que manter, tem que melhorar. Então, senão não adianta nada você planejar e chegar aos pedaços. Tem que ser tudo devagar. Então, eu tenho muita vontade, tenho esse sonho de ir para Tóquio, disputar a Olimpíada, mas tudo devagar, um passo de cada vez. Rafaela, mais uma? Pro judô, 24 anos ainda bem jovem, né? E precisa estar dentro do ranking olímpico para poder participar da competição. E como eu fui campeã olímpica, eu estou em segundo no ranking mundial, então não preciso fazer tantas competições para classificar. Então tem que sentar agora, fazer um planejamento, visar algumas competições, porque você só pode acumular, você pode lutar 10 competições, mas você só acumula seus 5 melhores resultados. Então é sentar agora, planejar um ano de cada vez, né? Porque ainda tem 3 campeonatos mundiais antes da Olimpíada. E quem sabe conseguir a vaga novamente para estar representando o Brasil e quem sabe trazer novas medalhas. Você falou da sua relação de pai e filho com o Zanetti. Seu filho traz mais uma, já trouxe ouro, prata e agora? Eu espero em 2020 que os 2 filhos estejam, né? Meu filho também é atleta, né? E que ele consiga uma vaga aí para... Ela falou do presente de Natal, acho que é um presente que eu gostaria de ganhar, né? Como é que é o nome do teu filho? Faz a propaganda, né? Eu ia perguntar agora. O Henrique, ele também é o 2º melhor atleta de argolas do país, né? Só perde pro Arthur. Então tem ele e o Arthur que se disputam as competições nacionais. E 2020, logicamente que eu gostaria de estar com uma equipe completa nas Olimpíadas e com uma equipe competitiva para a gente tentar buscar aí pelo menos um degrau a mais na equipe e disputar individualmente as medalhas aí que vamos ver daqui 4 anos quem vai estar disputando aparelhos. Que assim seja, né? Vamos chegando ao final do programa e antes da gente encerrar, queria ouvir de cada um de vocês. Antes de mais nada, obviamente, queria agradecer a vocês pela presença. Enriqueceu muito. Vocês são referências no esporte pelo que fazem, mas também pelo que dizem, a história de vida que vocês têm. Então, queria realmente agradecer, acho que foi um aprendizado para todos que acompanharam o programa e queria ouvir de vocês as considerações finais dessa noite de Natal. Diga, por favor, Marcos, começo com você. Vai demorar um pouquinho, hein? Não, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Comitê Olímpico Brasileiro por todo o apoio que ele deu a todos os atletas, as modalidades agora em 2016, ao Ministério dos Esportes, que com a ginástica foi comprado vários kits de aparelhos, então a parte estrutural da ginástica está muito melhor hoje para todos os clubes e alguns locais que não são clubes. A Confederação Brasileira de Ginástica pelo apoio que nos deu aí nesse ciclo olímpico, preparando a equipe para as Olimpíadas e a gente conseguindo 3 medalhas olímpicas. E logicamente que eu gostaria de agradecer primeiramente à Caixa Econômica Federal, que é o nosso apoiador, que sem ela também a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos nas Olimpíadas. E por último, ao meu clube, logicamente, que é São Caetano do Sul,
que é onde eu comecei há 18 anos atrás e mantenho até hoje. Muito obrigado pela presença, viu? Poliana, uma história muito rica, medalha agora nos Jogos Olímpicos, a única medalha de uma mulher nos Jogos Olímpicos, né? A história de superação, o revelar-se, sabe? Todo esse processo difícil, eu acho que é exemplo para muita gente que nem faz esporte, mas tem problema também para superar determinados obstáculos. Acho que é uma referência, queria agradecer, queria também ouvir as suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço o convite, poder mostrar um pouco da minha história, né? Um pouco dos bastidores também, né? Que às vezes as pessoas só veem o resultado final, né? E esse processo é um processo longo, o atleta não é feito de um dia para a noite. Então, por isso eu agradeço muito a Unisanta, o meu clube que tem me apoiado nesse último ciclo olímpico, a Speedo, ao Exército Brasileiro e aos Correios, que por meio da Confederação Brasileira ajudou muito nesse último ciclo. Eu nunca tive tanto apoio como eu tive, e acho que esse apoio se mostra nessa medalha. Sempre trabalhamos muito sozinhos, eu e meu técnico. E muitas vezes o técnico tinha que ser psicólogo, tinha que ser massagista, fisioterapeuta, tinha que dar um jeito em tudo. E eu acho que esse último ciclo a gente conseguiu unir todos esses profissionais trabalhando junto comigo. Então, acho que a Confederação e os Correios tiveram uma participação muito grande nessa medalha. E por mais que a Confederação esteja passando por momentos de transição, fica aqui meu agradecimento que esse ciclo, e não só o ciclo, né, porque eu comecei a nadar com 2 anos, com 7 anos comecei a competir, de lá até aqui foram muitos anos sendo apoiada pela Confederação e pelos Correios. Tá certo, porque você vê, né, o atleta não é máquina, é um ser humano, e não adianta só estar preparado fisicamente, tem que estar bem também de cabeça, né, Rafaela? E você é um exemplo disso também, que conseguiu colocar a mente em ordem e voltou a ser campeã. Queria ouvir de você as considerações finais dessa noite. Tenho que agradecer a minha família, né, que teve a iniciativa de procurar um esporte para me tirar das ruas. Meu técnico, que a minha família não tinha dinheiro para pagar minhas viagens, minha alimentação durante o período de competição. E eu não era nada, tinha 8 anos, não tinha conquistado nada, e ele pegava do dinheiro dele e investia, acreditava, mesmo sem saber o que iria voltar para ele. O Comitê Olímpico, a Confederação Brasileira de Judô, o Instituto Reação, a Embratel, o Fernandes Araújo, a Marinha do Brasil, todo mundo que me deu o suporte desde que eu comecei do zero, porque se não fosse meu técnico, minha família, eu não chegaria à Confederação Brasileira de Judô, não chegaria ao Comitê Olímpico e a todo esse conjunto, né? Porque eu acho que todo esse conjunto que que forma a conquista da medalha. Então acho que só tenho que agradecer a todos esses meus parceiros aí, que continue aí para os próximos ciclos, Tóquio, quem sabe 2024, poder incentivar não só ao judô, a outras modalidades, a outros atletas também, porque tem atleta parando e tem atleta querendo chegar, mas ainda não tem esse investimento. Foi um prazer recebê-la aqui, tá, Rafaela? Valéria, também queria agradecer a sua presença, tal, e tem que ter alguém que acredite. E agora o Karatê também é olímpico. Obrigada, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar falando do meu esporte, do Karatê. Quero agradecer a minha Confederação Brasileira de Karatê por todo o apoio, né, e por estar fazendo uma gestão ótima, que a gente está conseguindo ter frutos com essa nova gestão. Tá certo. Obrigada. Maurício, também queria agradecer, muito obrigado. Veio de Campinas para cá, na correria, chegou e foi uma honra tê-lo aqui, viu, rapaz? Cara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, realmente campeões, exemplos. E não é todo dia. É todo dia que eu posso estar ao lado de pessoas assim. Quero agradecer a todos envolvidos aí, agradecer vocês por terem me buscar lá. Desculpa pelo atraso aí. O Horácio lá pega pesado demais, rapaz. Quase igual que eu. Mas chegamos aí, foi um programa muito legal, né? Eu acho que todos os atletas olímpicos merecem ter espaços como esse daqui, que vocês abriram as portas hoje para nos receber. Espero que continue crescendo o esporte brasileiro. Espero que possamos colher muito mais frutos aí daqui 4 anos. É isso que eu aposto, é isso que eu peço a todos os investidores que apostam na gente, que continuem, que
mais se agregam e a gente segue crescendo aí durante esses 4 anos, tá bom? Obrigado. Tá certo, imagina. Eu que agradeço. Aliás, histórias de vida que você também nos trouxe, né, Gabi? A história de cada um que a gente tentou contar um pouquinho, eu acho que é uma homenagem que a gente faz, a TV Gazeta faz. Eles aqui estão simbolizando todos os medalhistas olímpicos que o Brasil teve, e não só os medalhistas olímpicos, né? Todos que continuam batalhando, porque, como vocês estão falando, a Olimpíada não é de 4 em 4 anos, ela acontece diariamente. É uma batalha todo dia, um suor todo dia para conseguir chegar, para conseguir classificar e ainda mais conseguir uma medalha. Então, fiquei muito feliz de poder estar presente, poder ter contado um pouquinho da história do esporte de vocês, da vida de vocês. E foi muito bacana tê-los vocês aqui e ouvir um pouco mais da história de todos vocês. Sabe, a proposta era algo humano, a gente viu as lágrimas nos olhos da Poliana, da Rafaela, enfim, foi muita emoção. Anitta, também muito obrigado. Tá? Obrigada pelo convite, obrigada Gazeta pela confiança, obrigada a vocês, porque foi emocionante poder estar aqui nessa noite com vocês. É isso aí, foi um belo programa especial para você, que eu tenho certeza que você em casa também gostou. Não foi só um programa, foi um aprendizado, foi uma aula de vida. Mesa Redonda está de volta no próximo domingo com o Flávio Prado, tá bom? Foi um prazer, uma honra, um grande abraço a todos, uma boa noite.